Fala galera, tudo bom? Hoje é um dia diferente, hein? Hoje estamos sem o nosso amigo Marquinho aqui. Hoje Ricardinho e Luana aqui tocando esse podcast, hein? Vamos lá. Hoje a gente tá com. Deixa eu primeiro eu vou explicar o porquê que o Marquinho não está, né, Lu? Isso mesmo. Ele teve. Aqui a gente tá na região de Campinas, São Paulo, então tá tendo. Acho que no Brasil inteiro tá acontecendo muita chuva, tá muito. A gente tá com muitos problemas climáticos e aí ele teve que eles perderam muitas aulas. Como ele dá aula de beach tennis, ele tem uma arena, então ele está lá hoje trabalhando e repondo a aula dos alunos. Então, como a gente já estava marcado aqui, a gente não conseguiu, ele não conseguiu vir. Mas ele vai fazer falta, mas a Luana vai substituí-lo A altura. à altura. A Lu é a nossa diretora lá, ela cuida da nossa Eu vou ficar aqui lojinha, só olhando, tá? ela cuida Se eu tiver alguma dos coisa para acrescentar. bastidores. Quem quiser falar com a Luana, tem o link na descrição ali. Quem quiser, os patrocinadores, quem quiser entrar em contato com o Beach Tennis Brasil, é com essa moça aqui do meu lado que vos fala. Tudo bem? Isso aí. Tudo bom, gente? Tá à Prazer vontade? estar aqui. Nunca mais eu vou falar que eles deviam falar melhor, porque eu já vi que realmente é difícil. Já olhei para a câmera errado, agora que eu vi que a câmera tá ali. É, ela fica brigando com a gente Vamos toda nessa. hora, mas agora ela vai sentir na pele como é estar Exatamente. aqui. E hoje nós temos aqui presença ilustre Henrico Tasca. Ele faz treinamento mental esportivo. Muito prazer, Henrique. É isso aí, muito A gente vai obrigado, falar né? bastante aí da mente dos atletas aí. Ah, com certeza, com Ajudar aí certeza. a galera a ter mais calma no jogo. Não só isso, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, você, Ricardo, né? Um abraço aí pro Marquinho que não pôde estar aqui com a gente. Luana, obrigado também por me receber tão bem aqui, o pessoal do estúdio. E, cara, é isso, não é só questão de calma, né? Tipo assim, as pessoas falam, eu tenho um atleta que eu vou indicar pra você, né? Tipo os professores. Precisa melhorar a cabeça dele, né? Eu falo, tá bom, mas melhorar a cabeça é um pouco abrangente, né? É, Mas às vezes nem os professores sabem identificar qual que é o problema raiz ali, né? Igual a gente tava falando da Luana aqui. Eu preciso identificar o que tá acontecendo. Não, não vou te colocar na fogueira, Luana, fica tranquila. Então, assim, cara, a cabeça, a gente tem que identificar o que que tá acontecendo com ele. Um exemplo, tá com vergonha? Vergonha do quê? De errar e do que as pessoas vão pensar? É vergonha do que o pai vai pensar, do que o patrocinador vai pensar? Ou é, então, assim, o cara tá fora de foco, sabe? Então, eu gosto entendi. de falar para as pessoas assim, às vezes, eu não sei se você já percebeu isso, mas vamos pensar, vocês estão jogando, vocês são a dupla e tem a outra dupla ali. Maravilha. E aí, um de vocês está fora de foco. Ricardo está fora de foco. E aí alguém grita: "Ricardo, foco!" E aí você, tá, eu tô tentando, tipo assim, eu não precisava de você. Parece que piorou, né? Porque assim, o que acontece é o seguinte, os professores no geral não foram aprendidos a passar esse conhecimento para vocês. Como é que você entra em foco? É, Né? E aí esses dias eu tava falando com o Júlio, né? O Júlio César que ele tá lançando o curso dele, ele também me convidou para para dar como um bônus, né, do treinamento dele, né? Um abraço para você, Júlio, obrigado pela confiança no meu trabalho. E aí eu até falei assim para ele, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe ensinar um passo a passo pro seu atleta entrar em foco? Ele, não. Aí eu falei, então, é isso que eu faço. é, Então, existe um passo a passo para que você possa ficar focado. Existe um passo a passo para você identificar qual que é o tipo de ansiedade que você está tendo. show. Porque a ansiedade, ela tem a boa e a ruim. E a ansiedade boa, como é que você vai saber diferenciar entre uma e outra? Você sabe diferenciar, Ricardo? Não, mas antes da gente começar esse papo, eu vou falar Hum, dos nossos patrocinadores. Aí, já entenderam o que vai ser aqui, né, gente? Sim, a gente vai tratar uma pessoa aqui do meu lado aqui. Não sei por que eu foco em Fica mim. Vamos lá. tranquilo. Patrocinadores. Primeiro a gente vai falar da TOS Beach Tennis. A escola TOS de Beach Tennis. Ela tem um curso 100% online. Aprenda beach tennis de casa e arrase nas quadras. Uma metodologia única no Brasil. A TOS nasceu para formar atletas na parte teórica, aumentando seu nível de jogo nas quadras. Você vai aprender as técnicas e fundamentos do beach tennis, as regras do jogo, o nome das jogadas e ainda tem modelos extras para professores, módulos sobre nutrição, psicologia do esporte
e até histórias curiosas e engraçadas de profissionais sobre jogos e adversários enfrentados. Corre lá e garanta sua inscrição no escolatos.com.br. Boa, parabéns. Conseguiu fazer sozinho muito bem. É o Marquinhos me atrapalha. Ah, ele é foda. E agora a gente tem a Raja Beach Tênis. Ó, Bonita. conhece a Raja? Eu conheço daqui, né? Top, cara. Muito, muito boas raquetes. A Raja, ela tem raquetes, roupas e acessórios para beach tênis. A Raja possui produtos de alta qualidade e durabilidade, pensados cuidadosamente para melhorar o desempenho dos atletas no esporte. Então acesse lá, rajabt.com, e aí a Luke vai falar o inglês agora, porque ela quer falar. Impulse Your Game. Seja Acertei? Raja. E O Marquinho fala Impossible Your Game, Impulse Your Game, Impulse Your Game. é, Impose. Esse é como ele Impose fala. Your Impose Game. your game. Seja Raja. Muito obrigado aí, patrocinadores, que vocês fazem esse podcast aqui. E a Lu tá aqui, quem quiser patrocinar, tá, chama ela, que ela faz um... Não, ela não faz Não, desconto, voltando, ela é voltando. chata. Vai, vamos lá. E siga a gente, Beach aperte o sininho, Tênis. Beach Tênis Brasil _ podcast no YouTube. isso aí. É isso que a gente tá precisando. Então vamos lá. Henrico Tasca. Eu mesmo. Você já falou mais ou menos um pouquinho do que você vai falar, mas vamos voltar aí. Quais são suas... Como você começou aí na profissão? Como que o beach tênis chegou na sua vida aí? Volta, faz uma retrospectiva aí de quem é o Henrico Tasca aí. Tá. Acho que, como a maioria das pessoas, né, tiveram essa primeiro contato. Ah, você tá no clube, tá em algum lugar, e, pô, o que os caras estão fazendo ali, né? Beach tênis, o que é beach tênis, né? Ah, tem uma raquete aqui, mas eu não sei jogar, não, vai que dá. E acaba dando certo, né? Eu vim do vôlei, né? Eu sempre fiz esporte a vida inteira, né? Eu sou professor de educação física também, então eu gosto do esporte no geral. Então eu acabei tendo facilidade também. Falei, pô, é tipo um vôlei, ainda pensei assim, né? Olha o pensamento. Falei, pô, tô acostumado a jogar com a rede com 2,43 m. Aí eu fico pensando, essa rede tem 1,70 m. Se eu levantar o braço, eu tenho 1,75 m. Se eu levantar o braço, dá 2 e pouco. Mais a raquete, falei, cara, Passou, tá fácil pra mim. tranquilo, né? E, enfim, lógico que não é só isso, né? Não é só pegar ali. Mas na época também acho que não tinha esse lance da linha dos 3 metros, dava pra bloquear Não, a saga. podia invadir ali. Entendeu? Enfim. E aí, aquela coisa, né? Deu 3 meses, vai ter um torneio na IPC em Campinas. Participei acho que com 3 meses, lógico que eu tomei, né? Não cheguei, mas a gente ganhou acho que uns 2 jogos. Nascer? Nascer, lógico. E, enfim, e aí depois eu dei uma parada, porque eu comecei a jogar com a minha prima. E ela engravidou. A gente descobriu nesse torneio que ela jogou grávida, né? Ela também não sabia que estava grávida. Aham. E aí eu dei uma parada e tal, aí dei uma esfriada. E aí passou um tempo eu falei assim, cara, eu vou começar a trabalhar com treinamento mental. Foi onde eu passei por um processo de coaching uma vez. Uhum. Comecei a trabalhar com o meu treinador daquela época, né? O José Carlos Polozzi, um abraço pra ele, que, pô, Polozzi, assim, me ajudou muito na minha carreira, me ensinou muita coisa. Tá. Aí eu falei assim, pô, eu passei pelo processo, é tão legal, né? E eu gosto dessa questão de ajudar as pessoas, né? Você viu, eu não seguro conteúdo, eu sou o cara que eu mando conteúdo na lata mesmo. E aí eu fiz o curso de coaching, né, pra ser coach. Tá. E aí eu fiz um, fiz outro, tomei gosto pelo negócio, aí entrei no desenvolvimento humano, nossa, aí eu mergulhei mesmo, passei por vários processos também, como eu tava falando pra Luana, assim, quando eu cheguei, né, eu tava mandando uma mensagem pro meu treinador, né, que nós coaches também temos os nossos coaches, né, Uhum. embora eu tenha as técnicas, as estratégias, às vezes eu tô dentro da caixa, então conversar com o seu treinador, ele mostra um outro ponto de vista que você não percebe, e aí a gente chega, né, acaba saindo com tarefas diferentes. E eu tava cumprindo a minha tarefinha quando eu cheguei, Uhum. né? E aí, enfim, eu acabei conversando com o meu treinador, eu falei assim, ó, o que precisa acontecer para eu me dar bem no esporte? Ele falou, faz você uma pergunta para você, né? Porque o coaching é muita pergunta e as respostas às vezes estão dentro de você, você só não soube fazer a pergunta certa. E aí eu falei assim, tá, deixa eu pensar com as minhas habilidades. Pô, eu tenho educação física, eu já lutei, né? Já trabalhei com jiu-jitsu também. Eu gosto do judô bastante, pratiquei judô. E aí eu fui pensando onde que eu vou começar, né? E aí no que eu fiz essa pergunta pra mim, eu encontrei um amigo meu, William Coelho, ali perto de casa.
Ele tava tomando uma garapa. Aí eu falei, eu vou parar pra falar com ele, porque acho que é isso. Aí eu falei, e ele é professor de tênis. Uhum. Aí eu falei, William, né? A gente conversou e tal. Eu falei, cara, qual que é a dificuldade que seus atletas têm? Aí ele começou a falar um monte, eu falei, caraca, eu sei resolver tudo isso, cara. E é super fácil, né? Aí a gente combinou de Aí você começar. ligou a profissão com o esporte. Foi aí que. E olha que legal, foi essa sacada de você ver, é uma pergunta que você faz e a pergunta certa, a resposta vem. E aí eu comecei nos treinos com ele, falava com um tenista, com outro, e aí foi. Aí eu comecei. Aí aqui em Campinas, na época, tem aquele ATP Challenge Tour, alguma coisa Aham. assim. Fui lá, até fiz uma entrevista com a galera que assim foi muito difícil. Cara, na época eu falei com o Tomás Bellucci, o Montenegro, enfim. E aí eu peguei e falei, pô, foi tão difícil falar com esses caras. E aí eu lembrei do beach tênis, eu falei, pô, e eu jogava tênis, porque eu pensei assim, eu vou começar a jogar pra mostrar pras pessoas o que eu falo pra vocês fazerem, eu também faço em mim. Olha o Na resultado que eu prática, né? tenho, porque não é só aquela coisa, fulano, faz isso. É, É embasado em alguma tem coisa. conhecimento de causa. E aí eu tentei no tênis, foi muito difícil o acesso, e aquilo que eu tava pensando, igual a gente comentou do podcast, né, pô, presencial mesmo é aqui em Campinas, depois é tudo em outros lugares, acesso difícil e tal. Falei, tem que ter um outro jeito. Falei, cara, e se eu for no beach tênis? Eu falei, eu vou beach tênis também. Foi onde eu encontrei o Zé. Aí o Zé, eu cheguei e conversei com ele, teve um torneio que antigamente era RS lá em Vinhedo, Aham. e aí eu vi que o Zé tava ali, aí eu falei com o João Wiesinger também, que deu uma super atenção pra mim, que durante o meu treinamento, que eu fiz, daqui a pouco eu vou falar desse com o gringo lá nos Estados Unidos, eu encontrei o João, foi quando eu conheci o João lá no Pinheirinho, Uhum. e aí o João bateu, eu fiz um bate-papo com ele, falei, cara, que legal, né, o pessoal aqui parece ser bem mais acessível. E aí, O pessoal do beat é mais acessível que do que o do muito, tênis. muito, não tem nem o que falar, né, não tem nem o que falar. E aí entramos na pandemia, foi bem no ano que entrou na pandemia mesmo, Uhum. né, e aí eu cheguei pro Zé, sabe aquela, eu não sei se você lembra que o pessoal falava assim, ah, fulano, vamos fazer uma vaquinha pra levantar uma grana, isso e aquilo, e eu chamei algumas pessoas, porque nessa época eu trabalhava como professor de educação física no Colégio de Vinhedo, Tá. tá? E aí eu falei assim, pô, eu já tenho o meu fixo garantido. O meu treinamento mental que eu tô fazendo, a princípio é uma transição de carreira que eu tô fazendo, né? E aí eu cheguei para algumas pessoas, falei, ó, eu sei que você não me conhece, a minha intenção aqui não é te ofender nem nada, mas eu gostaria de oferecer para você uma clínica, né, para os seus alunos. Seus alunos vão pagar você, quer dizer, vão me pagar, só que, cara, não precisa nem me pagar, pega o dinheiro 100% para você. Uhum. Uns nem responderam, uns nem responderam. Outros, não sei, vou ver, não sei o quê. Aí eu falei, quem que é esse cara aqui, o Zé? Aí eu cheguei pro Zé, mesma história. Aí o Zé falou assim, pô, legal, eu aceito. Eu falei, fechou. E aí a gente armou uma clínica e eu fiz uma clínica online com ele, cara, foi muito bacana, né? É o Zé Luiz que ele tá falando, tá, O Zé gente? Luiz 7 Pro. Zé, Tem podcast com ele lá, você vê lá na nossa. exatamente, ele também falou de mim aqui, né? Queria também falar, Zé, obrigado aí por abrir essa porta pra mim, sabe que você mora no meu coração e ó, um beijo pra todos vocês, tá? Débora, Vicente, tamo junto, Zé. E é isso. E aí, cara, Show. não parei, né? Não parei. Então vamos lá. Eu dei uma breve pesquisada de você aí. E aí, como a gente tem. Em vários podcasts a gente falou de pessoas que ficam nervosas antes do jogo. Até o Zé Luiz comentou num podcast Uhum, que ele tem uma estratégia para focar da quando ele vai formiguinha sacar da é uma formiguinha. delas. É uma delas. E teve um episódio agora com o Gianotti que o cara gritou na hora do saque, Ah, vai errar, e aí errou. ele perdeu o saque e prejudicou ele no jogo. Custou É, caro, é. Eu achei muito legal você levantar essa questão, porque assim, no mundo do coaching a gente aprende a não julgar as pessoas, né? Então, assim, eu lembro que minha mãe trabalha no hospital, né? No Mário Gatti, em Campinas, trabalhou a vida inteira lá. E aí, cara, no hospital, chega pessoas de diferentes cores, diferentes religiões, diferentes raças, e acontecem várias coisas. E aí uma vez eu lembro que eu falei assim pra mim, pô, mãe, a pessoa foi fazer justo isso, lógico que eu não vou falar, né, mas aconteceu uma coisa muito, eu falei, pá, você acha que a pessoa foi fazer isso? Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, filho, a gente não julga o que a pessoa tá fazendo, a gente tá lá pra cuidar. Caraca, né? Então isso me veio, até me emociona de pensar nisso. Então assim, as pessoas quando elas erram, como eu falei pra você, elas não erram porque elas querem.
errar sem saber é uma coisa, errar sabendo é outra. Um exemplo, jogar papel no chão é feio. Você sabe que é feio, você vai jogar? Entendeu? Questões assim. Então, não julga as pessoas. Então, o que eu vou dizer, eu posso até ser atacado com o que eu vou falar, mas é com todo respeito que eu vou falar. Eu, como eu te falei, eu vim do vôlei. Cara, no vôlei a gente pode falar, saca no fulano, saca no Beltrano, o jogo é ali. No beach tennis não tem isso. Eu sofri muito, porque eu falava, cara, que horrível, pro tênis, né? Que horrível isso. Não dá pra fazer isso, saca no fulano, saca na esquerda deles, faz um saque mais fechado. Enfim, e eu já cheguei, por exemplo, cantar a bola fora. Lógico que é entre a gente. Ou não pode, tudo bem. Nesse torneio que eu falei pra você que eu fui na RS, eu encontrei uma amiga minha que jogava vôlei, tá? A Marcela, e eu cheguei lá, encostei ali, né? E aí, Marcela, tudo bem? Aí ela fez assim pra mim. Pode falar. Aí eu falei assim, oi? Eu falei, deve ter alguma. Acho que ela não entendeu. Eu falei, será que ela me reconheceu? Eu fiquei. E, pô, a gente jogava junto, né? E aí eu puxei de novo, né? Hello, não fala comigo, pelo amor de Deus. Eu fiquei bravo, cara. Eu fiquei bravo. Mas aí depois que eu entendi, aí quando acabou o jogo, ela falou, olha, não pode. Ela me explicou, eu falei, putz, perdão. Parece que você tá dando uma dica, parece que você tá Exatamente, falando. ninguém tá ouvindo o que eu tô falando, o adversário tá do outro lado da quadra. É porque tem sinais também, e o outro vai falar, ó, o cara tá falando pra sacar na 3, não sei o quê. Então, aí o que que eu quero dizer com isso? Vamos pensar assim, ó. Tem os dois lados da moeda aqui, tá? Com maior respeito ao Janote, cara, e todos os atletas. Mas é aí que vem também o foco, uma das coisas com relação ao foco. Então pensa assim, a pessoa que gritou errou, eu não sei se ela sabia da regra. Hum. Não, eu não, por isso que eu tô te falando. Ó, você com seu julgamento, Não, Ilana. Eu não sei se a pessoa sabia, eu não tô defendendo. Por isso que eu falei, é polêmico o que eu vou falar. Até sabe, mas não sei se não. ela concorda. Não, não, eu também não sei, é isso que eu tô te falando. Que o Eu não brasileiro sei. tem o histórico do futebol, né? O futebol é de brigar, de briga de torcida, Não, de gente, xingar um mas ao calma. outro. A gente vai em Tem diversos essa. torneios e não Sim. acontece isso. Não Não, não, é a não. questão de concordar, ele não tem opção, ele pode não assistir o jogo. E eu acho que ele En- sabia sim, porque deu pra ver na Deu. imagem e ele comenta de lado, assim, fica vendo. E aí ele fala, Eu não consegui, eu nem dá sei pra quem que é a ver quem que é. pessoa. Então você tá vendo? É o que eu tô falando, eu Foi tô na na. maldade. Foi É o na que eu tô falando, maldade. eu não tô. Eu tenho que ser Mas não ingênuo, porque vamos eu não. julgar. É isso que eu tô querendo explicar. Vamos falar o Deixa. que você aconselharia que o Não, Giannotti teria é que ter horrível. feito, Agora, ou por sei lá. exemplo, sabendo o que ele fez, que eu não sabia, como eu te falei, eu não sei, Não, eu não também vi tô a falando, tá, pessoa, gente? Não tenho certeza, tá? Eu não conheço. eu não vi essa pessoa. Como eu te falei, pô, da mesma forma que eu cheguei e falei pra essa pessoa sem saber, o beach Aham. tennis tá entrando gente o tempo todo. Sim, Cara, sim. se eu tivesse um exemplo no vôlei, talvez eu falaria também. Mas vôlei é outro esporte. Uhum. Então calma, antes de jogar, tacar pedra em mim, pelo amor de Deus, galera. Por isso que eu tô falando. E aí a questão é o quê? Eu não sei se o cara fez na maldade, se foi sem querer, ou se ele sabia e escapou. Eu não sei, entendeu? Então vem essa questão dele. Não tô defendendo, não tô atacando o cara. Aham. Agora o atleta em si. É, essa é a importância do foco. Por exemplo, eu observei o quê? Ele fez o toss, o cara gritou, ele podia ter abortado. Aí vão pensar, mas você tá no calor do. Tá, tudo bem, mas é É, foco. ele tava Você nos entendeu? finalmente É ali. foco. Entendeu? Ainda mais se a gente tá falando de atleta profissional. Eu atendo atletas desde a nova geração, como eu te falei, o Antônio. Tá, o Antônio tem 11 anos, lá de Primavera do Leste. Ele tem 11 anos. Ele tem grandes resultados. Pegou pódio esses dias também, colocou foto, enfim. Vários E atletas param. Quando tem algum barulho, ele exatamente, para. você pode fazer isso. Aí quem tá comandando ali fala pra Sim. Vou voltar baixar pro o vôlei, calor só da pra você ter uma torcida. noção. No vôlei, eu vou me preparar pro saque, tá? Tô prontinho. Fiz o toss, né, no vôlei. Se eu fiz o toss errado, eu não tenho opção de abortar. Eu não posso pegar a bola de novo, deixar ela cair. A bola saiu da minha mão, eu tenho que bater. Entendeu? No tênis, ainda quando eu também fui pro tênis, eu fazia o toss errado, eu batia de qualquer jeito. Aí meu professor, por que você não abortou? Ai, pô, esqueci. É o vício, sabe? Você Uhum. tá acostumado com isso. E aí o que que eu quero dizer? Ele podia ter feito, ele não fez. Podia estar no calor? Sim. Às vezes ele tava focado no golpe, mas você tem que estar focado ali. Então, assim, e o beach tennis também tá com essa questão. Você vê, o Zé também comentou lá na Copa. Pô, o nego jogando, virando camiseta, torcendo. Cara, não é assim. Foge. Então, assim, o beach tennis, como ele tá nessa ascensão, esse é o momento da gente continuar fazendo a educação da audiência, né? Eu vejo post É da que eu acho galera. importante a gente
manter o fair play, Uhum. fazer com que as pessoas aceitem isso e pratiquem Sim. isso e que por ser um esporte democrático, familiar, um esporte que Nem sempre tem o juiz ali na quadra. não tem, na Bola maioria fora, dos cara, campeonatos quem amadores, discute é que tá na no quadra. campeonato amador não tem juiz, então você tem, saiu, então Saiu, é. vou confiar em você. Exatamente, tem que ter isso. E o silêncio e o respeito com o atleta, isso faz parte do fair Essa é play, né? outra questão que a gente tava falando, né? A bola foi, jogou o papel no chão, você sabe que é errado. Por que que você vai jogar? É, Põe o papel no bolso. A bola foi dentro, cara, pode ser um match point. A bola Uhum. foi dentro. Você tem que falar, cara, bola boa, parabéns. Você pode não é que aceitar. se a gente não educar agora, É imagine isso que eu daqui tô 20 falando. anos, a hora É que o isso que eu esporte tô tiver, falando. vai ter briga na Vai ser torcida. futebol. É, Aí vai perder o brilho, né? Aí você vê o pessoal do perde a mundo graça. inteiro tá vindo pra cá, o pessoal vai sair. Entendeu? Mas essa questão, assim, do que eu tava falando do foco, né? Esse é um momento imprescindível, ainda mais no match point. Né? Não é, né? Que é meio que clichê quando o pessoal fala. A pergunta que mais me fazem, 40 iguais, o que que você vai fazer? Cara, o que eu sempre faço. Como que é ter foco no beach tênis? Fala aí pra gente. Então, existem vários momentos. O que eu gosto de chamar é de pré-golpe, né? Então, o que que é o pré-golpe? Vamos pensar assim, que eu vejo um monte de coisa na minha cabeça, mas eu vou ser bem específico aqui. Pode A falar, fica gente tem. tranquilo, velho. Estamos com tempo, né? Porque é o que eu queria falar quando eu comentei, né? Eu fiz esse treinamento com esse americano lá da Flórida, chama Dr. Patrick Kohn. E essa certificação que eu tenho chama MGCP, que é Mental Game Coaching Professional. Então, nessa formação, eu aprendi a trabalhar com diversos esportes. Eu não aprendi com beach tennis. Cara, eu aprendi a trabalhar com jogador de futebol americano, beisebol, golfe, patinadora. Trabalhei com a menina do hipismo, com bailarina. Recentemente, aqui no caso, imagina, eu nunca imaginei que eu fosse instruir umas meninas de tecido acrobático. E aí, umas 2 semanas, ia ter uma. Ia não, teve uma apresentação. E eu olhei as menininhas de 12, 13, 14 anos, tudo nervoso. Falei assim, meninas, posso bater um papo com vocês? Aí eu pedi pra professora, ela deu a abertura pra mim. E eu expliquei pra elas. A gente fez uma roda e eu fiz ali um exercício muito legal de visualização guiada pra ter foco e coisa e tal. Então, assim, por que que eu tô falando tudo isso? Como eu aprendi vários esportes, eu tive que focar em um dos esportes. Então, se você for ver, tem os coaches, os treinadores de inteligência emocional, que você trabalha todas as áreas da pessoa, mas você não tem um aprofundamento. Eu gosto de fazer uma associação como se fosse médico. Né? O médico, quando ele sai da faculdade em si, ele é um clínico geral. Aí ele vai para uma especialidade. Então, a pessoa passa comigo, tá? E aí eu falo assim, ó, vamos fazer uma bateria de exame, ó, seu coração não tá legal, vai para um cardiologista. E assim sucessivamente, tá? No caso do mundo do coaching, você passa com, por exemplo, com um coach de inteligência emocional. Ele vai identificar qual que é a área da tua vida que não tá muito boa. E ele, dependendo, ele consegue te ajudar com certeza, mas você fala assim, pô, meu relacionamento não tá legal. Pô, procura um coach de relacionamento. Entendeu? Minha carreira não tá boa, procura um coach de carreira. No meu caso, eu entro na parte de esporte. Então, o esporte, a princípio, é o meu nicho. Mas como um subnicho é o beach tênis. Por isso que eu falo que eu sou especialista em treinamento mental para beach tenista. Por quê? Porque eu tô com o pé na areia. Embora eu tenha vindo do vôlei, eu tô atendendo, sabe a Ana Beatriz Correia, que hoje ela tá jogando na Turquia, ela foi da seleção brasileira de vôlei. Hum. E hoje ela tá na Turquia, mas assim, ela joga beach tênis quando ela tá aqui também. Então, assim, eu comecei a atender a Bia, eu não lembrava como que falava as posições, porque eu tô tanto tempo fora do vôlei, Uhum. que assim, eu tive que perguntar pra ela. Não é errado, mas eu não tô atualizado. No beach tennis eu tô, entendeu? Pô, eu vou a campo, eu faço entrevista com a galera, entendeu? Então, assim, eu tô dentro. Pelo menos nos torneios aqui na minha região, eu tô dentro. E aí, por que que eu tô falando isso? Voltando na questão do foco, pra você entender. Então, a gente chama de pré-golpe. Então, assim, o foco a gente tem 4 momentos no beach tennis. Seria o quê? No momento do saque. Porque a princípio as jogadas elas são curtas. Dependendo, são 3 bolas, acaba o ponto. Tá? Então, o que seriam esses 4 pré-golpes? Quando você vai sacar, é um pré-golpe. Já vou explicar como funciona cada um deles. Quando o seu adversário 1 vai sacar, você tem que fazer um outro pré-golpe. Quando o seu parceiro vai sacar, é o outro pré-golpe. E quando o seu adversário 2 vai sacar. Então são só 4 pré-golpes. Vamos pensar no futebol. O goleiro. O que seria um pré-golpe? É antes da execução do que você vai fazer. Que era isso que eu ia trazer pra você. Então pensa assim, ó. Começou o jogo. É um pré-golpe.
O juiz apitou, começou. Dependendo, 2, 3 toques, gol. Então ele tem que estar atento nesse momento. Porque se a bola tá O do outro lado pré-golpe do que campo, você quer dizer é, é da sua é a execução chamada de atenção. é da execução que você vai fazer naquele momento. É esse que é o lance. Então, tipo assim, ó, se a bola tá lá do outro lado do campo, eu posso estar mais tranquilo, relaxado. A bola avançou do meio de campo, eu já tenho que pensar num pré-golpe. Porque se a bola vier pela minha direita, o que eu tenho que fazer? Tá. Se ela vier pela esquerda, o que eu tenho que fazer? E se o cara antecipar, eu saio ou eu espero? Então isso é um pré-golpe. O cara já tem que estar ligado nisso. A bola saiu para o escanteio. É um pré-golpe. Porque pode ser um gol olímpico. Entendeu? Mas eu tenho que estar ligado quem que tá, onde tá chamando. Então isso é um pré-golpe dele. Lateral, é um pré-golpe. Tiro de meta, é um pré-golpe. No beach tênis, qual que é o pré-golpe? Quando você vai sacar. Então, quando você vai sacar, eu gosto de falar assim para as pessoas, a posição inicial que você tá, né? Vamos pensar assim, pô, para ficar dinâmico. Vou usar como se fosse o celular aqui para vocês entenderem. Pensa assim, ó. Aqui tá a quadra e aqui tá a rede, tá? E você tá aqui e você vai sacar. Vamos fazer. Aqui é a posição 1, certo? E você vai sacar na 1. Mas ao mesmo tempo, você pode vir para 1 aqui. Então ela inverte. Tipo, no vôlei não tem isso. Quando eu aprendi essa questão do pré-golpe, a gente tem as posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uhum. É completamente diferente. Tá. Então qual que é a questão? Eu tô aqui. Eu vou sacar da posição 1 para 2, por exemplo. Eu já sei onde eu vou sacar. Então o que que eu tenho que fazer no meu pré-golpe? Eu tenho que imaginar, eu vou sacar naquele lugar. Mas a devolução, provavelmente, vamos pensar, vai ser no forehand da pessoa ou no backhand se for canhoto, enfim. A pessoa vai devolver. Se ela devolver no meu forehand, como eu tenho que fazer? Se ela devolver no meu backhand, o que eu tenho que fazer? Se for uma curta, eu vou entrar nessa curta de back ou de forehand? Então você tem que pensar nessas questões antes de entrar. Entendeu? E aí você tem que estar focado nisso. E aí é legal você pensar umas 3 jogadas na sua cabeça. Se você sacar da 1 para 2, se você sacar do ponto inicial da 3 para 4, por exemplo, isso muda tudo, certo? Beleza. O pré-golpe 2 é quando o seu adversário vai sacar. Vamos de novo imaginar o seguinte, né? Tem os 2 atletas aqui, os 2 atletas aqui. Se eu sou esse cara que fico mais aqui na direita, no caso, e esse cara vai sacar, eu tenho que pegar 1 e 2, o meu parceiro pega 3, 4 e 5. Faz sentido? Uhum. Então, esse meu parceiro, ele tem que fazer um tipo de pré-golpe. Se a bola vier aqui, se vier... A mesma situação. E eu tenho que pensar da mesma forma. Onde eu vou devolver? Eu vou devolver nele uma curtinha? No sacador? Eu vou devolver um lob nele? Eu vou dar um lob no adversário? No adversário 2, no caso? Então, eu tenho que fazer umas 3 possibilidades dessa na minha cabeça. Tá? Quando o meu parceiro vai sacar, mesma coisa. Quando o meu parceiro vai sacar, é ele que tem que. Ele vai discutir, ó, a gente vai jogar em tal lugar, tá bom. A minha questão não é ficar ali, na minha posição, tá esperando a bola passar para ver o que vai acontecer, não. Porque quando meu parceiro fala, eu vou sacar em tal posição, essa bola provavelmente vai vir aqui. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou antecipar a jogada. Então, o meu treinador sempre fala assim, né? Esse daqui, no caso, o Polozzi aqui do Brasil, né? O pai dele jogou na seleção, acho que na Copa de 70, com o Pelé. E ele falou que o Pelé ficava deitado no vestiário. Cara, ele ficava assim mais de 1 hora fazendo jogadas. Ó, se eu entrar no meio, como que eu vou executar? Tipo, aquele chapéu que ele deu e fez o gol de chapéu, não foi do nada. Entendeu? Porque ele já mentalizou tudo aquilo antes de acontecer. E quando você. Vamos pensar assim, ó, se você tem que improvisar uma coisa, você leva um tempo para fazer. Mas se essa coisa já está assim meio que orquestrada na sua cabeça, você já passou por essas visualizações, quando você se deparar com aquilo é como se fosse um déjà vu, sabe? E aí você olha e fala assim, cara, tá acontecendo. E no beach tennis, qual que é a questão? Quanto mais acima da rede, mais alto você pegar, menor é o tempo de velocidade de reação do seu adversário, não é? Então o que acontece que você vê, principalmente na categoria profissional, sacou, ter a devolução, os caras já entram babando. Por quê? Primeiro, além deles já fazerem isso repetidamente, eles também treinam mentalmente, porque a bola vai vir aqui, fica vendo, o cara vai flutuar, pum. É isso. Então, você tá, às vezes, frações de segundo à frente do seu adversário, que é isso que faz a diferença, que é o detalhe. Pô, quantos Uhum. atletas eu já não conversei, que ele falou, pô, perdi o jogo, pô, no detalhe. Às vezes esse foi o detalhe. Entendeu? E o foco é uma delas. Então, o que que eu vou fazer? O meu foco é esse. Se eu ficar focando em quem tá na torcida, se eu ficar focando em qualquer outra coisa, exceto os 4 adversários, o meu mentor lá dos Estados Unidos, ele fala assim, ó, você tem que falar para seus atletas para eles ficarem dentro de uma bolha. E nessa bolha ele coloca quem ele quiser e ele tira quem ele quiser.
Então, nesse momento, ele poderia, vamos pensar, né, o Janotti, ele podia ter colocado os 4 atletas e vamos pensar que ele se sente super seguro com a pessoa X. Ele coloca essa pessoa mentalmente na cabeça. E ele Ele vai fazendo isso, ele acaba ficando surdo. Entendeu? Quantas pessoas falam assim, tipo, nossa, eu sou super focado, pode cair o mundo que eu tô ali. E tem gente que, meu, você estalou o dedo, espirrou, só falta o atleta falar saúde. Entendeu? É o quê? É foco. É Então, foco. só para entender, resumindo, se, se eu tiver traçado a minha meta ali do jogo, eu não vou estar preocupado com o exterior. É, pode cair o mundo. Entendeu? E aí outra questão de foto, né, de foco, assim como o Zé comentou da formiguinha. Qual que é a questão da formiguinha? Porque quando você foca em alguma coisa, como ele comenta, bem pequenininha, o seu foco tá ali. E os meus treinadores falam o seguinte: aonde você foca, expande. Então, se você tem um problema na sua vida, esse problema, e se estiver dando foco, ele vai se expandir. E aí, se você. Vamos parar pra pensar, né? Eu gosto de comentar, vamos imaginar como se fosse também aqui no celular, né? Vamos pensar, a tela tá limpa aqui. Isso daqui é uma dificuldade que eu tenho. Isso aqui é uma dificuldade. Opa! Isso aqui é uma dificuldade que eu tenho. Aqui também. Eu tenho 5 dificuldades. Aonde está meu foco? Se eu olhar assim, eu consigo ver mais coisa boa do que dificuldade, certo? Mas e se eu fizer assim, ó? Entendeu? Essa dificuldade aumenta muito. Uhum. Entendeu? Então, qual que é a questão? É o foco. Onde você está focando? Você está focando no barulho? Às vezes você não ouve nem a música que está tocando. Tá? Então, assim, a questão do foco é onde você foca e expande. Por que você acha que o Nadal, ele fica assim com a garrafinha dele? Ele fica, ele fica, ele fica. Por que você acha que ele faz isso? Imagina o foco que ele tem que dar para colocar a garrafinha no mesmo lugar direitinho. Uhum. Não é que o Nadal ele tem cacuete ou ele é, como chama, tem superstição e coisa e tal. Não, ele tá trabalhando o foco dele ali, entendeu? No momento de virar a quadra, essa técnica que eu vou passar para vocês agora é muito importante, que é a técnica da respiração. Porque assim, o cérebro para ele funcionar, ele precisa só de 3 coisas. Perdão, de 2. Ele precisa de oxigênio e ele precisa de uma glicose. Se você der oxigênio pro seu cérebro e der glicose pro seu cérebro, você vai voar. E aí, o que acontece? Você troca de lado, vai sentar. Pô, dá um tempinho antes de conversar com o seu atleta, com o seu parceiro. Cara, fecha o olho ali, ó, respira. E aí você faz assim, ó, você respira em 3 tempos, não precisa ser 3 segundos. Então, vamos pensar, tempo é diferente de segundo, né? Tempo, isso aqui é um tempo. E também posso fazer isso aqui, ó. Isso é tempo. Então, você inspira em 3 tempos, segura o ar em 3 tempos e solta. Expira em 3 tempos. Só de você fazer isso, você oxigena o seu cérebro. Porque se a gente pensar também, o nosso pulmão, ele tem uma capacidade de 100%. Agora, pode ser que quando eu comece a falar da respiração, vocês vão focar na respiração. Mas vamos pensar assim, a gente tem uma barrinha de 100%, né? A gente respira aqui, ó. Na nossa inspiração e expiração, a gente não esvazia o pulmão 100% e não enche 100%. A gente respira só aqui, ó. Quando você faz isso daqui, ó, você está trocando esse oxigênio que já estava parado aqui no teu pulmão. Então você está tirando tudo que está ali e está trazendo oxigênio novo. Gás carbônico e oxigênio. Quando você faz isso, você hiperventila o seu cérebro. Com isso você troca tudo. O seu cérebro vai dar como se fosse um reset. E aí você coloca um carbo. Pode ser uma bananinha, pode ser um chocolate, um desses, né? Os nutricionistas vão falar, não vamos para coisa natural, né? Eu não tô também julgando, mas cada um tem uma coisa, pode ser maltodextrina, não sou eu que vou falar o que o atleta vai tomar. Então eu só falo, você precisa de um carboidrato, entendeu? Dá um carboidrato não, uma glicose, você precisa do É açuquinha, uma revigorada. entendeu? Você respirou e você colocou açúcar, você já tá novo para entrar. Então você faz isso em quanto? Cara, em 10, 15 segundos. Quanto tempo que é de intervalo? É 1 minuto mais ou menos de intervalo? 2? Quanto? Quando você vai fazer essa troca de lado? Não é 5? Eu não lembro, não, menos. Ah, eu não. 3? É mais quando você vira o 7, mas quando você vira nos pontos ímpares, eu acho que Ela no máximo 2 Não tem. minutos aí. participo de É torneio. rápido. Uhum. Mas Dá tempo de isso. você respirar e conversar com seu parceiro, ó. O que a gente tá fazendo bem, que a gente vai continuar fazendo, e o que a gente precisa melhorar. E aí vai, entendeu? Essas dicas se enquadram também na. Quando a gente fala para lidar com a distração no beach tênis. Distração é uma delas. É interna ou externa? Que, por exemplo, vamos falar de atletas amadores, que é a maioria do público e Sim, sim. tá É o sempre. topo da pirâmide, quer dizer, a base da pirâmide, né? O cara tá jogando ali,
tem a família tá do lado, tá todos os amigos do lado, tá, Uhum. um conversa, um chama atenção, pô, você errou, não sei o quê. E o cara acaba saindo preocupado com. Ou ele saca e já olha pro amigo ali, entrou, foi fora, ou se ele sacou, penou a bola, o outro zoa. Como que ele Exatamente. volta pro jogo? Então, Ele essa é uma distração como se... Exatamente o que você falou. Então, tem a interna e a externa. Como que é a interna? Essas pessoas que eu vou falar normalmente giram em torno de tudo que eu vou falar de estratégia mental. Entendeu? Então, seriam quem? Principalmente se for os pequenos, mas dependendo, mesmo sendo um atleta, hoje em dia é normal ter as pessoas aí de 20 anos ainda morando com os pais, e também tá tudo bem, né? Mas o que que eu quero dizer? Os pais interferem, tanto tem uns positivo de quanto negativo. 40 que moram ainda. Conheço. Tem, né? Sempre tem Tem, uns aí, né? Enfim, mais barato. então tem os pais, que eles podem interferir positivo e negativamente, todos que eu vou falar, tá? Os treinadores, positivo e negativamente, e eu tô nessa, tá? Embora não seja para acontecer. É igual quando o professor te vê sacando. Você sempre erra. Não? Só eu? Então, Não? depende do seu pensamento, mas foi legal você falar porque eu vou trazer isso também, tá? É uma pressão externa. Aí é externo, você tá entendendo? E aí, normalmente, como eu falei, o treinador pode ser ali que tenha, vamos pensar, os namorados e namoradas, né? O cônjuge ali, ele interfere negativo e positivamente. E também pode ser pessoas qualquer, alguém que tá ali. Então, isso daqui acaba interferindo. Então, pensa assim, menino, eu gosto de falar que teve um menino que eu fui atender. Pô, vocês sabem a distância que fica normalmente o alambrado, né? Vou fazer uma performance agora. O menino foi sacar, acho que ele tinha uns 12, 14 anos. Aí ele se preparando pro saque, já sei onde eu vou sacar. Pegou a bolinha, aí ele fez assim, ó, ele olhou pra trás, eu vou voltar, né? No que ele olhou pra trás, a mãe tava colada. Aí ele pensou, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Ele fez o tosse, o que aconteceu? Errou. Errou. Primeira coisa que ele fala, não posso errar, né? E aí eu vou entrar nessa parte do não posso errar. Fiz até uma publicação esses dias a respeito do não com relação ao cérebro. Mas ele ficou pensando na mãe. Ou seja, a mãe nesse momento atrapalhou. Mas não porque a mãe quis atrapalhar, porque ele, a princípio, foi uma coisa que ele pensou, não posso errar. Porque ele pensou, e se eu errar, o que que minha mãe vai pensar? Ela vai ficar triste, vai ficar chateada, ela vai ficar brava. Então olha quantas coisas acontecem. Mas a É, mãe não falou e o que nada. acontece também sempre quando você, como o beach tennis tá todo mundo próximo de você ali do saque, então, sei lá, você vai preparar a bolinha pra sacar, daí seu amigo vai lá, arrebenta, vai lá, saca, Às ve- saca na 3. Aí você já ferrou. É, é, Vou ter que agradar o cara é. e vou errar. Ó, eu vou fazer uma coisa agora rapidinho com vocês, mas tem que ser sincera, tá, Luana? Ih, E Ricardo falo também. tudo sobre o Ricardo. Pode perguntar. Olha só que bacana. Eu vou chegar pra vocês e falar o seguinte, ó, não pensa no Mickey agora. Vocês pensaram no quê? Fala a verdade. É, Pateta. no Pluto. Não, mas de verdade, vocês pensaram no Pluto ou veio o Mickey na Não, cabeça? Não, não tem É, como. é impossível. exatamente isso que eu quero dizer. Então, a mente humana não consegue decodificar o raio da palavra não, Uhum. tá? Então, se eu falar não posso errar, ele entende eu posso errar, ele anula aquele não, Uhum. entendeu? Por que que eu tô falando isso? Cara, eu sofri muito também antes de entrar nesse mundo do coaching, porque a gente tinha que fazer meta. Por exemplo, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, eu não posso perder um ponto desse. Cara, não é eu não posso. Qual que é a forma afirmativa de falar eu não posso? Então, qual que é o lance? Eu vou acertar esse saque. Se você vai acertar ou não, é outra coisa. Uhum. Mas só de você falar eu vou acertar esse golpe, a probabilidade aumenta muito. Entendeu? Então, já começa essa que é a tal do mindset que a gente fala, que a tradução seria o quê? É o pensamento positivo. Não, o mindset é uma configuração mental, é um padrão de pensamento, é uma abordagem que você tem, que é o que eu tô falando. Eu tô Uhum. focando no copo mais cheio ou mais vazio? Eu tô focando acertar ou errar? E, cara, tudo vai do seu foco. Então, é normal as pessoas fazerem as metas, as frases dela. Começa a reparar. São 3 palavrinhas aí, 4 que eu vou trazer pra vocês. Sugestão, você faz se você quiser, tá? Tira da sua vida, assim, brutalmente. Sabe quando você fala assim, tipo, eu vou tentar fazer isso? Quando você fala em tentar, Você já tá. na programação neurolinguística, a palavra tenta já implica em falha.
Já é fracasso. Porque se eu falar assim pra você, Ricardo, tenta pegar seu celular agora. Cara, você vai falar, eu vou tentar, eu posso ou não. Olha, ele não pegou, tá vendo? Uhum. Você vê, já implica nessa falha. E dentro da hipnose, a gente fala o seguinte, por exemplo, né? Lógico que não tem a hipnose de entretenimento e tem a hipnose clínica, né? Eu também sou hipnoterapeuta, Aham. tá? Então, eu posso chegar pra você, lógico que numa brincadeira, tipo o Pyong Lee, né? Um dos mais conhecidos aí dentro da hipnose de palco, de entretenimento, coisa e tal. Uma das coisas que a gente faz é o seguinte: vamos fazer fulano esquecer o nome dele. Então, como é que a gente fala pra você esquecer? A gente coloca você no estado de transe, e aí eu falo assim, em determinado momento eu vou falar pra você tentar falar o seu nome, já tá aqui. Eu vou falar pra você tentar. E eu venho pra segunda. E você não vai conseguir lembrar o seu nome. Uhum. Aí eu repito. Você vai tentar falar. E você não vai conseguir. Olha o que eu vou falar agora. Quanto mais você tentar lembrar o seu nome, você não vai conseguir encontrar, vai ser impossível. E aí, olhos abertos, e aí eu falo assim pra você: tenta falar seu nome. Tenta e não consegue. Isso daqui é imposição. Quem que normalmente faz? Fulano, não. Normalmente os pais que têm autoridade. Pô, se meu pai e minha mãe falavam isso pra mim, esse cara tá falando, me remete isso, né? Me remete a isso, aquilo. Então ele fica meio... E ele não consegue lembrar o nome dele. Fica travado. É muito louco. Entendeu? Então, assim, a palavra tentar, você tem que tirar do seu vocabulário. Né? Eu vou tentar fazer assim daqui pra frente. Quantos professores eu já não ouvi falar assim, quando você estiver jogando e tal, tenta pegar a bola assim, tenta fazer assado e coisa e tal. Esse tenta, você tem que chegar pro seu atleta e falar assim, faz isso. Se ele não vai conseguir é uma coisa, se ele vai é outra. Entende? Aham. Então faz isso. Se você fala assim pra você, nossa, eu precisava fazer tal coisa, eu precisava arrumar um psicólogo, eu precisava fazer isso, cara, você não precisava, você precisa e vai de você querer ou não. E aí eu vou explicar o porquê que normalmente a gente não faz as coisas, tá? Então eu precisava, eu gostaria, eu queria, corta essa palavra do seu mindset quando você tá em busca de algo. Pô, queria tanto participar do podcast, né, do pessoal do podcast do Beach Tennis Brasil e tal. Eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou participar. Ué, não tô aqui, né? Eu gosto de falar que é como se fosse o gênio da lâmpada mágica, sabe? Então, tipo assim, a gente construi a nossa realidade quando você entende o que precisa acontecer. Por que você acha que eu tô aqui? Isso influencia na confiança da pessoa, tá? Muito. Aham. Porque assim, cara, vamos parar pra pensar, como eu falei, por que eu tô aqui? Porque eu caí no teu radar, eu entrei no teu radar. Eu comecei a fazer algumas ações. Você falou, pô, o Henrico aqui, né? Aí, de repente, o que aconteceu? Como eu já caí no teu radar, um falou sobre treinamento mental, né? A importância da parte mental. O outro falou, né? Ele falou, a Júlia falou, o Zé comentou de mim. Pô, preciso falar com esse cara. É. O que aconteceu? Então, eu fiz isso acontecer. Não foi você que veio atrás de mim, eu atraí você. Entende a lei da atração? Uhum. Foi isso que eu fiz. Então, como eu entendo isso, eu uso. E eu passo para os meus atletas. Entende? Então, essa é a questão. E como é que vai influenciar na comunicação? Na hora que eu tava vindo pra cá, como você vê, eu não tenho dificuldade pra falar. Eu tenho dificuldade pra parar de falar. É. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, na hora que eu tava vindo pra cá, eu já vim fazendo ensaio mental. Pô, se o Ricardo me perguntar isso, eu vou falar aquilo. Se ele perguntar isso, eu vou falar aquilo. Entendeu? Eu já me preparei. Cara, você não sabe há quanto tempo eu tô fazendo isso. Entendeu? Aí, Show. a hora que você me ligou, eu tava fazendo minha mentalização. Eu falei, caramba, eu fiquei até meio perdido. Eu tava fazendo Isso traz uma confiança. Você sabe o que vai acontecer. Uhum. Entendeu? Muito bem. Manda bala. Henrique, eu vou dar uma pausa aqui pra falar dos nossos patrocinadores aqui, que a gente já tá na... Tá gostando do Estamos na papo? metade. Tô adorando. Tô aqui de dentro. Tá Uau, interessante? fiquei Eu feliz. sempre vejo, Obrigado. né, gente? Mas dali de fora. Primeiro agradecer a Escola TOS Beach Tênis aí, quem tiver interessado em fazer um curso 100% online, acessar escolatos.com.br. A Raja Beach Tênis, raquetes, roupas e acessórios, acessa lá rajabt.com, vai encontrar lá tudo para beach tênis. E a gente, como sempre tem um presentinho para os nossos Oh, convidados. que massa! Hoje é um presente Obrigado. do Beach Tênis Brasil para você, Deixa eu ver. um bonezinho aí Uau! para você Vou curtir o trocar jogo. agora. Posso? Claro, é para você usar. Eu vou usar agora. Presente Curtir assim. aí o jogo do Brasil e usar no seu dia a dia aí, nas suas entrevistas e para jogar um beat aí com o bonezinho da Urban BT aí. Vamos ver como vai ficar aqui. Vou ter que abrir um pouquinho mais. Pô, obrigado. Imagina. Vou abrir um pouquinho mais com cuidado aqui, né? Esse boné aí, quem quiser, tá disponível na nossa loja lá, beachtennisbrasil.com. A gente entrega aí pra Ó! todo o Brasil. Ah, ficou Hã? chique, hein? Ó. Top. Deixa o meu aqui, ó.
Bora lá, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Imagina. Já vou sair com ele. Então vamos lá, vamos voltar. No episódio passado, a gente estava conversando com a Manu e com o Pigatti. Você assistiu, Aham. assistir? E aí a gente falou sobre jogar com ídolos. A Manu até falou que ela quer jogar com a Marquezine e tal. Olha que legal. Essas, como que quando um profissional que está na categoria A, ele vai subir para Pro e ele vai jogar, ele tem. Quero saber como que a pessoa vai. Ela vai jogar com um ídolo dele. Hoje no beach tennis ela tem muita proximidade, consegue jogar, tem a oportunidade de jogar com uma pessoa que está no top 20 e eles estão fazendo isso, trazendo pessoas novas que estão subindo para Pro e jogando com pessoas que já estão num certo nível e foi um ídolo para essa pessoa. E ela acaba ficando nervosa, acaba. Como que quem vai ter essa experiência, o que que você aconselha a fazer, qual a estratégia? É o seguinte, o fato de ter essa proximidade já ajuda muito, né? Que é o que você tá falando. Então, assim, O beach tennis tem isso, né? Você É está muito próximo legal. dos atletas profissionais e você tem a oportunidade de jogar com eles um dia e É. A primeira questão é o seguinte, se você ainda não teve o contato com essa pessoa antes de você, né? Porque você pensa, vou com aquela pessoa, igual eu comentei agora que eu fiz com você. Qual Então, que é a complementando, já que você falou que não teve contato, o que acontece que eu vejo que tem pessoas que marcam o jogo, chega na hora do campeonato e joga com a pessoa. Não treinou antes ou não jogou, marcou, ele é de um estado ou de outro, chega no campeonato, conhece ali e joga. Isso é importantíssimo. Como que trabalhar a mente dessa Isso é pessoa importantíssimo. para o cara não chegar, perdi porque não estava entrosado. Isso é importantíssimo. Então vamos pensar assim, ó, voltar só para aquela, eu vou fazer esses passos aí com vocês. Então é o seguinte, ó, como eu falei, essa questão da lei da atração, né? Você usar isso a seu favor. Então, primeiro, Tem tudo a ver, né? é lógico, quem que é o atleta que você quer jogar? Ele pensou ali, ele queria jogar com aquele Eu cara. quero jogar, vou trazer o Ricardo, né? Que é o que eu faço, cara, eu aplico muito na minha vida, vocês não têm noção. Quero jogar com o Ricardo. Ricardo nem, cara, você nem sabia quem eu era. Fala sério. E do nada, entendeu? Sinceramente, eu sabia porque É eu mesmo. estudo beach tennis, então Ah, legal. eu já vi o seu canal, já vi. Ah, então dei sorte. Mas Mas a princípio a eu gente nunca tinha se sabia. falado, né? Não, nunca tinha se falado, mas Mas eu pensa assim, sabia. ó. Eu quero jogar com o Ricardo. O Ricardo nem sabe quem sou eu. Porque eu tô pensando que ele é da Pro e eu tô na A aqui, na B, que seja. Mas eu quero jogar com ele um dia, que seja um jogo exibição, sei lá. Eu quero que isso aconteça. E aí você tem que desejar que isso aconteça. Mas como é que você faz para que agora essas coisas vão acontecer? Como é que você vai cair no radar dessa pessoa? Começa a aparecer para essa pessoa. Então, eu faço um post e marco o Ricardo. Aí, aconteceu alguma coisa, eu mando uma mensagem para ele, pode ser ou no direct ou num post qualquer. E eu, Comenta no e eu post vou, dele. eu vou fazendo isso. E aí, dependendo, eu curto várias fotos dele, porque na notificação vai aparecer o Henrique, entendeu? E aí vai falar, pô, né? E aí uma hora o Ricardo vai responder. Foi o que aconteceu. Eu fiz massivamente, né? Lógico que não tão massivo, mas eu ia até conseguir, entendeu? Não é fazer, tentar, é fazer. Uhum. Fazer, tipo, não é fazer pra ver se dá certo, é fazer até dar certo. Essa é a diferença. E aí você vai fazendo. Beleza, caí no radar. Pô, uma hora ele vai responder pra mim. Pô, Ricardo, pô, obrigado que você respondeu e coisa e tal. E, enfim, aí a gente inicia um relacionamento. Aí fala uma vez, fala duas, fala Mas três. espera aí, só um pouquinho, que eu acho que eu tô na dúvida. A sua pergunta é sobre o jogo em si, né? Quando a pessoa Você tava falando do. foi Não, essa é a arranjado outra. um Essa é a outra. jogo. Ele tinha perguntado quando vai jogar com um ídolo, não Pra era isso? jogar com um cara foda do lado Com um dele. ídolo, é. Ah, eu achei Tipo que o era tipo Pigatti. assim, já Não, essa é marcou o depois. jogo Não, e. essa é depois. Eu vou falar depois também. Pensa assim, ó. Ah, é possível isso? Você ir atrás de um atleta pra jogar com ele, gente? Eu não sabia É? que era assim, Não, que não. funcionava. Pensa assim, ó. Olha como aconteceu. Em 2020, o irmão, o Pigatinho jogou. Quer dizer, o irmão dele, né? O Matheus Pigatti. Ele jogou com o Calbucci, na época ele ainda era número um. E aí eu até fiz uns treinamentos com o Matheus. E aí eu cheguei pro Matheus e falei assim, cara, como é que você tá se sentindo pra jogar com ele? Aí ele, não sei, tô meio nervoso e tal. Eu falei, peraí. Fui lá conversar com o Calbucci. Falei, ô Calbucci,
treino menino assim, assim, assado e tal, Foi tal, lá na tal. Arena Foi Vinhedo, na né? Vinheda. Aí eu falei assim, cara, o que você poderia dar, tipo, de dica pra mim que eu poderia talvez falar pra ele ficar sem essa pressão, isso, aquilo, tal, tal, tal. Ele falou, não, fala pra ele jogar leve, solto, pra ele ficar tranquilo, cara, não vamos pontuar, eu não vou perder, ele não vai perder. Fala pra ele se divertir e entrar zero de pressão, cara, pensa, fala pra ele que eu sou tipo um amigo dele. Ah, que massa. Fui e falei isso pro Matheus. Aí foi contra o Pulini, eu não lembro quem foi a outra pessoa. Enfim, o jogo foi o tempo todo, lógico, no Matheus. Era o russo. Eu não Era lembro, era o o. russo? Eu não lembro. Ah, Eu lembro que era o Pulini que tava jogando contra ele numa quadra lá embaixo, onde é a era um quadra dos coberta irmãos hoje. russos. É, Era. era Augusto Russo, eu acho. Ah, verdade, pode ser. Eu Pode acho que, ser. eu acho que É, era. pode ser. Faz tempo. Ou seja, 2020, né? Então, assim, o jogo foi no Matheus. O Calbucci quase não pegou na bola, né? Lógico, super estratégia dos dois, tá super certo. Mas acabou dando certo, eles venceram, enfim. Então, qual que é a questão? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora e provavelmente vocês vão conseguir responder, tá? Provavelmente vocês vão conseguir responder. Cara, 99,9 de certeza que vocês vão conseguir. Completa a frase aí, ó. Trate os outros. Como você quer ser tratado. Você concorda com ela? Uhum. Você pensou isso também, só não falou ou não? Eu queria que ela falasse. Ah, tá. Ah, Tá vendo? eu tô assistindo. Eu aprendi que essa é a regra de ouro. Porque se eu tratar Luana como eu gostaria de ser tratado, pô, se eu te respeitar, se eu falar de uma forma ABC com você, eu acho que vai dar bom. Entendeu? Mas eu não sou 100% igual a você. Uhum. Com o Ricardo é igual. Só que se eu tratar a Luana igual eu trato o Ricardo, vai dar muito bom ou vai dar mais ou menos bom? Vocês são diferentes ou vocês são iguais? Diferente. Super diferentes. Super diferentes, tá vendo? Luana eu tenho que falar de um jeito, Ricardo eu tenho que falar de outro. Então essa daqui, ó, é o que a gente chama de regra de platina. Pega a visão. Trate os outros como os outros gostariam de ser tratados. Que cai nisso que eu acabei de falar. Se eu Uhum. tratar o Ricardo igual eu trato você, não vai dar bom. E vice-versa. Então, entra nessa questão que você estava falando agora. Vamos entrar nessa parte que você falou. Marcou o jogo, nunca se viu. Isso acontece muito. Se você for parar pra pensar, é um relacionamento. Eu não sei se o meu parceiro gosta de gritar. O vamos, não sei o quê. Às vezes o cara ele é mais quietinho. E se eu grito com ele, ele vai falar, nossa, mas você grita demais. E aí o outro vai falar assim, nossa, mas ele é muito morno, não. Você entendeu? Então qual que é a questão? É você. Eu não sou de falar no jogo. Eu fico Uhum. focado ali, fico É o seu jeito. nervoso na minha e aí às vezes o meu parceiro, vamos, mas eu tô indo, Eu tô indo. mas não, sem gritar, senão me Sim. tira o foco. Você tá vendo? E aí É mais vamos ou menos parar pra isso. pensar. Ela gosta de gritar, porque motive, não sei o quê. Com ela eu grito, com você eu fico quieto. Eu vou dar esse exemplão. Embora não sejam pessoas que nunca tenham se falado, eu vou dar esse exemplo aqui. O Fernando Costa, tanque, ele foi jogar lá na V-Tênis, foi num torneio lá na V-Tênis, que ele ia jogar com o Ed. Eu não lembro o sobrenome, mas o Ed. É. Ele é até meio que parecido com o Zé, altão assim também, né? Enfim, o Ed, cara, mesmo você estando nessa distância que a gente fala, você não ouve o Ed conversando. Ele fala baixinho. Ele, não, beleza, vamos lá, Fernando e tal. E o Fernando é aquela bomba atômica, é o tanque. Aham. E aí ele chegou pra mim e falou, Henrico, cara, que dica que você dá pra mim? Porque ele não. Pelo amor de Deus, hein? Ele não tá falando mal do Ed nem eu. Sim, é Não, característico. mas são interpretações, né? Aham. Pedra tem um monte de gente pra jogar, né? Então é o que eu tô falando, não é uma coisa ruim que eu vou trazer, é um exemplo, né? Então, ele chegou pra mim, como é que eu faço pra lidar com ele, né? Porque ele é mais quietão e não sei o que, eu sou assim. Eu falei, ué, vamos fazer o seguinte. Quando vocês estiverem jogando e você fizer o smash, a bomba, né? Bum, deu aquela pancada, você vibra pra você. Lógico que você vira de costas pro seu adversário, pra não ser aquela a falta de respeito. Vira de costas pro seu adversário, vibra com você, pá, é o que você faz, bate no peito, olha pra galera, fulano, foi pra você. É isso que é você. Aí você vira pro Ed, chega pro Ed e fala, isso Ed, vamos, tamo junto. Você entendeu? Explode aqui e entra aqui Na vibração do cara. na vibração. Então, assim, o beach tênis, como ele é dupla, querendo ou não, é um trabalho em equipe, né? Só que é uma equipe de duas pessoas. O relacionamento é muito importante. É aí que a tal da inteligência emocional entra. Por que a inteligência emocional é importante e isso não é ensinado num geral nas escolas?
Vou explicar uma coisa para vocês. O cérebro ele tem dois lados, o hemisfério direito e esquerdo. Um cuida da parte racional e o outro cuida da parte emocional. O que que é racional? O que que é emocional? O racional é aquela coisa tipo 1 mais 1, 2, você sabe ler, você tem um contexto que você acaba aprendendo e você só executa. O emocional é aquela parte mais que você pensa, vou ou não vou? Porque eu sei fazer, mas não quero. Não tô afim. Então, quando você normalmente não faz alguma coisa, só existem dois motivos. Ou porque você não sabe fazer, ou porque você tem alguma trava emocional. Uhum. Então, vamos pensar assim. A gente tem que sacar por cima, né, no masculino. Quando é mista, tem que sacar por baixo. Eu sei sacar por baixo, só não gosto. E eu não tô confiante. Presta atenção, eu não gosto e eu não tô confiante. É racional ou é emocional? Emocional. Você tá vendo? Porque eu sei sacar. Só que vamos parar pra pensar, você não vai sacar. E volta pro tentar, vou tentar. Você entendeu? Mas é aquela coisa assim, Não, a maioria odeia sacar por baixo, né? mas se você for ver o sacar por baixo, eu concordo com você, tá? Mas o sacar por baixo não é uma estratégia. É, Você tá no sol do meio-dia, você vai fazer o quê? é um recurso. É um recurso. Tá ventando pra caramba, você vai fazer o quê? Não é que você tá com medo. Tem gente que fala, ih, sacou por baixo, tá com medo. Será? Entendeu? Então essa questão, se você não faz algo, ou é porque você não sabe, ou porque tem alguma coisa te travando. E se é medo, se é insegurança e medo, eles são sinônimos, né? Enfim, e aí a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Aí vem a PNL Uhum. para ajeitar isso daí. Entendeu? E voltando a falar de jogar com o desconhecido, ah, eu- a minha dupla vai jogar com dois caras fodas que jogam pra caramba. Você sabe que eles são superiores a você, Uhum. mas como lidar com essa pressão de ter um adversário mais difícil que o seu e que acontece muito quando você tá assistindo um jogo, jogo B. Uhum. Eu tô assistindo os caras e falo, putz, esses caras são muito bons, esses caras são A, não são B. Aí Aham. você cai na chave dos caras. Aham. Aí você já treme. Você sabe por Como? quê? Me diga. Vamos pro estado de flow. Eu vou explicar para vocês o que é o estado de flow, como ele funciona. Devia ter trazido a minha luzinha, né? Mas tudo Improvisa, bem. vai, Não, manda eu bala. vou usar igual usei o celular. Qual que é a questão? Pensa assim, ó. Lembra que lá atrás eu falei tem ansiedade boa e ansiedade ruim? Como é que você vai saber qual que é boa e a ruim? É exatamente nessa questão que você falou. Então vamos pensar assim, ó, se você pegar o estado de flow, vou virar assim para não ficar, às vezes liga o celular. Vamos pensar como se fosse um gráfico, tá? Então aqui, O que é o estado de flow, pra quem não... você vai Você chegar lá, vai... você vai Tá. entender. Então pensa assim, ó, como um gráfico na vertical e um gráfico na horizontal. A gente pode usar uma escala de 0 a 10 e uma escala de 0 a 10. Tá. Ou a gente pode trazer como categorias. Categorias iniciante, CBA e profissional. Iniciante, CBA e profissional. Beleza? Então é como se fosse assim. Esse daqui representa o seu desafio que você tem para enfrentar. Esse daqui significa a habilidade que você possui naquele momento. Vamos trazer as categorias igual você falou. Antes da categoria, o que eu quero que você entenda? Independente da categoria que você tá, vamos começar na iniciante, tá? Você tem a base da iniciante e você tem o topo da iniciante, aí você troca de categoria. Como é que você vai percebendo que você vai evoluindo? Você entra no torneio, você perde, 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 opa, ganha uma, perde, perde, ganha, ganha. Aí chega uma hora que você ganha mais que perde, aí chega uma hora que você só ganha, você não tá mais perdendo. Você tá no topo da sua categoria, da Uhum. cadeia alimentar. E aí você troca de categoria. Só que você deixa de sair do topo da sua categoria para ir para a base da outra. Fez sentido? Uhum. Então se a gente tá jogando, vocês dois são C, eu e meu parceiro aqui, minha parceira somos C também. E a gente tá no meio da categoria, nós quatro. Vai ser pau a pau esse jogo. Só que se nós somos na base e vocês já estão trocando de categoria, você entende? Já que há uma discrepância, que é o que você acabou de falar da você tá na B e vai jogar, sei lá, aquele cara é A, Aquele cara é A. é mais ou menos isso que Mas acontece. ele tá no topo, ele não é A ainda. Entendeu? Ele tá nessa transição. E aí é onde acontece. Se você colocar em algum lugar na internet, tipo, estado de flow esqueci o nome. Gráfico de estado de flow. E aí você vai ter sintomas aqui, sentimentos aqui.
Em nenhum momento ele vai mostrar, por exemplo, parte racional. Então ele vai trazer para você momentos que vai ter ansiedade, que vai ter um relaxamento, um tédio, vai ter uma excitação, entendeu? Então o que que acontece com isso? Como é que você atinge cada uma delas? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar de novo o topo da categoria e a base, o topo e a base. Vocês dois estão aqui no topo da categoria e eu tô na base da categoria. Você entende que se a gente for fazer uma linha para cá e uma para cá, ela não vai atingir como se fosse a diagonal certinha, certo? Como vocês estão acima, vai gerar ansiedade ruim, vai gerar tremedeira, boca vai secar, vai liberar aí número 1, número 2. Tem gente que vomita, entendeu? Tem gente que não para de... Ai, eu vou jogar, e não sei o quê. Cara, é por isso, porque a pessoa ela é muito acima de você e é mais que comum isso acontecer. Como é que você vai perceber se a sua ansiedade é boa ou ruim se você tá no meio do jogo, você nem sabe quem que é as pessoas que você vai jogar? Você vai ter uma ansiedade antes do jogo. Chamou você tá nervosa e tal, você começou a bater bola. Cara, às vezes no primeiro game, tem gente que fala assim, eu saquei o primeiro ponto, sumiu o nervosismo. Tem gente que fala assim, depois do final do primeiro game, passa meu nervosismo. Isso daí é um nervosismo bom, que você não sabe identificar se é bom ou ruim. Então o seu corpo ele precisa de um certo nível de ansiedade para que você, porque pro seu corpo ele acha que você vai combater um, vamos pensar na época das cavernas? Cara, nós homens temos que sair para caçar, que eu tenho que garantir o alimento, e vocês mulheres, com todo respeito, vocês cuidam da caverna e coisa e tal. Não sou eu que falo, é literatura, tá? Mas eu também Tá cuido bom, de tá bom, casa. vai. Não, eu também cuido de casa, eu também lavo louça, tá? Eu cozinho e tal. Mas tô voltando lá. E aí o que acontece? Eu falo assim, pô, Ricardo, a gente vai enfrentar um leão agora. E aí, só vou terminar essa água aqui, Henrico. E, cara, a gente vai, fica tranquilo. Cara, você não produziu a neuroquímica suficiente pra você enfrentar aquela batalha. Só que se eu falo assim, Ricardo, ó, é o seguinte, cara, a gente tem um leão, a gente tem uma família pra cuidar, e vamos pra cima. E a gente tá sangue. Quando eu começo a fazer assim, o nosso corpo ele começa a entender que a gente tá se preparando pra um ataque, pra uma batalha que seja. E aí Uhum. você começa a produzir a neuroquímica, que aí você produz adrenalina, noradrenalina, inclusive cortisol. O cortisol ele não é só a parte ruim, você tem que ter cortisol. Você produz testosterona, que é o hormônio do guerreiro. Então você vai sangue no olho. Mas isso diminui a ansiedade na hora que o cara tá entrando em quadra? Não, aumenta a Aumenta. ansiedade, só que é ansiedade Ansiedade positiva, boa. ansiedade boa. A que você Ansiedade precisa. positiva. Agora vamos trazer a negativa. Qual que é a ansiedade negativa? Você toma aquela lavada, você toma um 6-0 que você fala, meu, já acabou o jogo, eu nem vi. E aí você tá nervoso, você perde tudo. Essa é a ansiedade ruim. E aí vamos voltar pro estado de flow. Qual que é o lance? Mas isso tem tudo a ver com o primeiro game ali, que você entrou com medo. Então, depende. Qual deles? Se você entrou com medo e você tá na ansiedade negativa, esse medo vai ficar até o final. E aí você Porque o que mais acontece é, puta, eu ganhava desse cara e perdi, sabe assim? Você já deve ter escutado essa Não, lógico, desculpa lógico. várias vezes. Dava Aí, pra aí ganhar. dava pra Só que ganhar. acontece um negócio na cabeça do cara que o cara sai do jogo e. Então, acontece o quê? Pode ser um nervosismo. Entendeu? Ele não estava autoconfiante. Quando você trabalha sua autoconfiança, cara, meu, pode vir Janote pra cima de mim, pode vir o número 1, cara, o Hub, qualquer um. É aquela coisa assim, sabe quando você tá abaixo da categoria e você vence o cara? Tem gente que é assim. Só Mas vou... pro amador, qual que é o exercício que você fala? Ó, faz isso que vai dar uma melhorada antes. 5 minutos antes de começar. Tá vendo? Tem uma estratégia pra isso. Não, Eu- além da respiração e Sim, de sim, são acalmar, estratégias. Você vê, isso que são qual que é a estratégias. dica pro amador na hora que ele vai entrar na quadra? Tá. Vou finalizar só a parte do estado de flow que Tá, eu acabei não tá. respondendo e a gente vem pra essa. E aí o que acontece? Como é que eu vou saber se eu vou estar no estado de flow? Esse que eu expliquei, que você está no topo e eu tô na base. Então não faz sentido aqui. Então o estado de flow ele entra mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Ele tem um canal de flow que eles até falam. Então, se vocês forem o topo da categoria e eu for no topo da minha categoria, a gente vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Então eu tô dentro do meu canal de flow. Então, vamos parar pra pensar. Você joga da mesma forma com uma pessoa que é abaixo de você, uma pessoa que é no mesmo nível que você e na mesma forma acima de você, você joga da mesma forma ou você dá uma variada no seu jogo? Dá uma variada. Tá vendo? Por quê? Que você entra no ritmo do. E aí, você tá vendo? Não é você entrar no ritmo. Quem que dita o ritmo da parada? É você. Então vai pra cima, cara. Você tem que ter a sua performance. E aí é o que eu chamo, eu criei essa parada que chama, tipo, o Kobe Bryant chama de mentalidade mamba, eu chamo de mindset 6-0.
Eu não quero que você entre pensando que o cara é teu inimigo. Ele é teu adversário e acabou. Se ele tá lá, ele pode ou ganhar ou perder. Eu entrei pra ganhar ou ganhar. Se eu perder é outra coisa, mas eu Uhum. entrei pra ganhar, cara. Eu me preparei fisicamente, taticamente, tecnicamente, mentalmente. Cara, eu tô muito acima de você. Eu vou entrar em quadro e você vai falar, caraca, o que o Henrique fez? Você vai perceber na minha linguagem corporal. Uhum. Entendeu? Então, a questão é o quê? Se eu tô no mesmo nível de categoria que você, eu vou entrar com mindset 6-0. Você pode, a gente entra no jogo, se você tá com mindset 6-0. Por mais que você perca no tie-breakão de 50, quer dizer, você ganhe de 50 a 48. Você ganhou, mas você tava com mindset 6-0? Cara, eu tava, que os caras também tava sangue no olho. Entendeu? Então, isso daí, eu não quero saber, porque se eu falo pra você, você tem que ganhar de 6-0, eu tô colocando uma expectativa, uma pressão em cima de você gigantesca. Eu quero que você ganhe o jogo. Como? Não sei. Você vai ganhar. Eu gostaria da sua vitória. Se você perder também, tá tudo bem, porque eu não vou te pressionar. Eu vou trabalhar você para que no próximo jogo você entre sangue no olho sem dar chance. Uhum. Entendeu? Então, uma das dicas é trabalhe, treine com pessoas abaixo da sua categoria, na mesma e acima. Só que você vai entrar como se você tivesse na de cima. Porque você percebe quando você joga com uma pessoa da mesma categoria, você joga de um jeito. Acima, você fala, opa, tem que entrar mais focado, tem que mostrar e coisa e tal, se eu quiser ganhar. Entra assim em todas as categorias. Toda vez que você pisar numa quadra, você vai ver a sua performance como vai mudar. Entendeu? Isso faz toda a Na diferença. verdade, os amadores eles querem jogar com alguém acima para ele já entrar focado, né? Para ele ter uma experiência de jogar com alguém melhor e você E se aí você sente precisa. melhor jogando. Exatamente. Você precisa mostrar que você tá Você preparado. se exige mais. E É. quando você joga com alguém inferior, ou às vezes dá, tem muita gente, puta, vou ter que jogar com esse cara, sabe assim, tem o É. Não, mas é preconceito, aquela coisa tem, assim, eu acho muito bacana. Tem algumas atletas que vêm mas fazer acho que isso. você tem que entrar do jeito que você joga. Você vê a Marcela Vita Faz, chamou Vitória, o que aconteceu, né? faz o seu Tem jogo. alguns atletas trabalhando. Você vê o Gustavo Russo chamou o Enzo Buranas, que também eu treino, faz mais de um ano que eu treino ele. Semanalmente eu treino ele, né? Ele desceu o degrau ali pra poder. Foi o primeiro jogo ITF que o Enzo jogou, Uhum. entendeu? Foi ótimo. Sabe? Tô puxando, olha que exemplo. Entendeu? Um abraço pra você, o Gustavo e pro Enzo também. E você vê a Júlia também jogando com as meninas da nova geração, a Camilinha Borba, né? Trazendo. Porque tem que trazer isso. Porque é dessa forma que você vai puxar essa galera. Sim. Entendeu? Então é o faixa branca lutando com faixa preta. Você acha que o faixa preta não vai deixar o cara dar um armlock? Lógico que ele vai. Porque ele já foi faixa branca um dia, né? Vamos voltar pra parte da preparação pré-jogo. Cara, eu tenho uma apostila inteira desse gringo, né, que eu acabei fazendo a tradução, porque eu não sei se eu mencionei, mas eu sou desse curso, desse americano, eu sou o único brasileiro, então eu tenho a licença dele. Tipo, um exemplo, Zumba. Se eu quero dar aula de Zumba, eu tenho que ter a licença. Entendeu? Para usar as músicas, coreografias. Então eu tenho a licença dele, eu sou o único brasileiro. Então, assim, eu tenho um conteúdo muito exclusivo na Uhum. minha mão. E aí eu tenho uma apostila inteira que eu traduzi, que chama Estratégias Mentais Pré-Jogo. Então, no seu pré-jogo, tem muita coisa para você trabalhar. Então, uma das coisas que a gente fala é com relação à sua confiança. Como é que você se sente mais confiante? Existe um passo a passo, tem uma apostila inteira que eu trabalho sobre a confiança, que no pré-jogo eu falo, trabalha a sua confiança. Então, tem uma parada que chama currículo de confiança. Eu ajudo você a desenvolver um currículo de confiança que na hora que você lê o seu currículo de confiança, você fala, caraca, vou ganhar. Por mais que você não ganhe, mas você vai entrar e vai te produzir aquele monte de hormônio que eu tô falando, né? Que é essa química no seu corpo para que você entre para destruir, Mas tá? passa alguns aí pra galera aí, pra umas dicas aí pra Então, quem tá começando e. é que tem alguma, ó, vamos pensar assim, ó, vou te ajudar a construir o seu currículo de confiança, tá? Se você fizer, são algumas perguntas que eu faço, mas só essas aqui que eu vou falar, essas duas que eu vou passar, vai fazer sentido para você. As pessoas têm dificuldade, nós brasileiros temos a cultura de quando a gente fala assim, cara, eu tô confiante, mas dependendo da forma que eu passo a minha confiança para você, a sua interpretação vai de que eu sou metido, que eu sou soberbo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, assim, as pessoas confundem isso com autoconfiança. No meu começo, eu era um deles. Como é que o meu treinador falava assim, cara, por que eu vou contratar você para trabalhar na minha empresa? Ah, porque eu fiz seu curso e eu gosto de você. Ele, não, você tem que mostrar que você é bom, porque você fez isso, aquilo, você fez tal resultado. Então, tá bom. Como é que eu chego nisso? Eu falo para você. Se você pudesse descrever o seu jogo da forma mais positiva possível, como é que você descreveria? Vamos lá. Pode falar.
quando eu tô jogando e eu Não, vou. fala pra mim, né? Vou te contratar pra fazer parte da minha equipe. Tá, que eu tô. O meu jogo. Tá vendo? Tá vendo? É isso que acontece. Vai, Luana. Fala aí, Ricardo. O meu jogo é o Porra, seguinte, eu fala. falo muito, por isso que eu não entro em torneio, porque as pessoas ficam muito chateadas comigo porque eu faço piada no meio do jogo. Então eu sou só da recreação mesmo. Então, ó, para só um segundinho. Olha. Não, vou esperar você pra eu pontuar. Vai lá. Corre muito. eu entro bem, eu corro bastante. Só que no meio do jogo minha performance cai. Tá. Eu acho que falta a tal Às da vezes é, glicose, às viu? vezes é glicose, às vezes é preparo físico, às vezes é nervosismo, eu vou ficando nervoso, eu saio quando tem alguém fora do jogo. A minha esposa é craque em me tirar do jogo. Ah, achei que Então ele ia falar agora, esposa é craque. Né? Quase, Michele. não, ela fica me cutucando, daí eu saio do jogo também. Eu tenho problema de foco. Eu não foco na hora Ricardo, que eu vou cara, jogar. deixa eu te Todo mundo interromper, tem, pelo todo amor mundo de tem. Deus. Cara, olha, como é que eu vou contratar você pra fazer parte da minha equipe? Eu falei pra você, né? Como que seria o seu jogo se você pudesse adotar a forma mais positiva possível? Você mais falou de parte negativa sua. Entendi. Você entendeu? Vamos pensar assim, ó. Se é verdade ou não é outra coisa que eu vou falar. Cara, meu Smash é sensacional. Tá vendo? Nossa, eu sou Eu Mas é saco muito, na, verdade, sou é eu muito verdade, saco, é divertida. verdade, eu saco na um como ninguém. é verdade. Minha 1 e 2 é Ah, perfeito. é mais ou menos isso. Então para pra pensar assim, ó. Então, mas quando que eu entro na verdade, quando que eu entro na mentira? Eu tô me vendendo, eu Então, tô não, mentindo. mas essa que é a questão. Mas a gente tá falando a princípio pra você, né? Então qual que é a questão? Isso que você tá falando, para e pensa, eu faço essa pergunta pro meu atleta e ele fala, eu tenho um bom smash, eu tenho uma boa mão e não sai, cara. E aí ele começa a falar, mas eu preciso melhorar. Eu não quero saber o seu defeito, eu não perguntei o seu defeito, eu quero Uhum. saber, você entende? E é muito comum isso acontecer. Não teve um atleta que eu atendi que ele respondeu, tipo assim, ó, um exemplo. Vou falar de mim. Algumas coisas eu vou falar a verdade, algumas eu vou dar uma mentidinha, tá? Pra não ficar Hum. muito ruim pra mim. Então pensa assim, ó, bem verdadeira. Como eu vim do vôlei, eu tenho um coletivo muito bom. Eu tenho um ângulo de visão periférico muito bom. Então eu tenho noção espacial, noção geográfica, eu tenho noção de tempo de bola, de distância, sabe? Eu me comunico bem com meu parceiro, eu falo, tá dentro, tá fora, vai, sua, minha, troca, fica. Isso eu me comunico muito bem. É, Como eu vim do vôlei, o meu smash e o meu saque são os meus melhores golpes. O saque é até melhor. Por quê? Eu sempre gostei de sacar e eu sempre fiz o saque mais improvável. Ele não é forte no saque. Mas eu mesmo sendo uma categoria C, eu sei fazer aquele saque eu não sei se no beach tênis tem esse nome também, mas eu gosto de dar efeito. No inglês ele chama, no tênis chama kick serve, que é aquele saque que você dá uma super escovada assim na bola. No Não pra... slice. Então, mas o slice ele faz uma curva assim. É. Esse, ele faz uma parábola. Então, eu consigo fazer isso muito bem, que ele cai pertinho da Na rede, frente. mas também eu consigo fazer o saque lobby, assim por Uhum. cima. Entendeu? Então, eu acho que esse é o meu maior golpe, mais até que o smash. Meu smash não é forte, mas eu coloco bem onde eu quero. Então, quando eu tô lá em cima, eu consigo, na minha visão periférica, saber onde vocês estão pra eu conseguir colocar a bola. Não é smash matador, mas ele é bem colocado. Eu- Se eu tiver mal posicionado por algum motivo, eu tô seguro pra dar um peixinho. Imagina, eu dava peixinho na quadra, você acha que eu não vou dar um peixinho na areia? Entendeu? Então são questões assim, eu me movimento bem, embora eu não esteja no meu peso ideal, eu consigo chegar na bola, eu salto, entendeu? Então, você viu que eu falei só coisa boa? Eu falei alguma coisa ruim de mim? Essa é uma das questões. Então, você responde essas questões, eu peço pro seu professor responder, e eu também peço pra você mandar pra algum parceiro seu. Uhum. Porque vai ter algum momento que eu vou falar assim pra vocês a minha outra pergunta, né? O que as pessoas normalmente falam quando elas vão elogiar você? Vai sair mais alguma coisa, porque não é você que tá falando. Então, o que as pessoas, agora olha como vai ficar mais fácil. O que as pessoas falam de você, Ricardo? Que eu tenho uma ótima curtinha. Isso é verdade ou não? Você É tem. verdade. Não, É, eu tenho uma visão também de quadra muito boa, então eu encontro os buracos. eles falam isso Então também? eu O que a galera consigo, fala eu tenho normalmente? uma, eu não sou muito de ataque, eu sou muito de controle, então eu gosto de matar a jogada, sabe assim? E o que as pessoas falam? Eles falam isso? É isso. Ah, tá vendo? Então você viu como saiu mais fácil? Então o que eu faço? Eu vou fazendo uma série de perguntas pra você, você responde essas perguntas, e aí depois eu peço pro seu treinador,
e peço para algum parceiro seu fazer. Quando eu pego as 3 respostas, eu vou misturando elas. E muitas vezes vem, tipo, o Ricardo ele é bom nisso, 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 aquilo, mas, pô, ele precisa melhorar tal coisa. Eu não quero saber o que o Ricardo tem que melhorar. Eu quero pegar só o filé dele, entendeu? E aí, quando eu junto tudo isso, sai, tipo, um texto assim. No pré-jogo, eu falo assim, ó. O meu jogo tá marcado pra não antes das 10. Tem gente que chega, tipo, 10 pras 10. Você tem que, no mínimo, chegar 1 hora antes. No mínimo, 1 hora antes. Pra quê? Você tem que ver como tá o dia, se tá ventando, se não tá, se é quadra coberta, se é descoberta, se tá chovendo, se não tá, se adaptar, saber onde é o banheiro caso você precise, Qual a entendeu? bolinha do jogo, Isso daí você tem que saber muito antes, você tem que isso é... treinar antes, é, tá? E aí qual que é a questão? Uma delas é o quê? Fazer essa leitura do seu currículo de confiança antes do jogo. Porque quando você faz essa leitura, você começa a fazer umas imagens mentais de você se movimentando. Nossa, eu faço o saque assim, eu faço... Enquanto eu fui falando, eu fui vendo essas imagens na minha cabeça também. E aí você vai fazendo isso. O cérebro, ele não sabe identificar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Você está imaginando. E aí sabe o que acontece? Você começa já a produzir aquelas neuroquímicas que eu te falei. E aí você faz o seu aquecimento, você faz o seu alongamento, você faz outros exercícios que eu passo para você. Eu passo uma visualização guiada. Cara, é muito legal essa visualização guiada. Não é porque eu faço, é porque as pessoas que quando eu faço, eles falam, meu, é muito legal. Tá? Um dia eu vou fazer com vocês, caso vocês queiram, tá? Mas isso daí entra naquilo que a gente falou de você ter uma meta do seu jogo, você saber o que você vai fazer, você pensa no que você faz de melhor e você fala, vou usar isso. E a visualização. E aí isso melhora tudo, melhora a confiança, melhora, você entra mais Exatamente. focado, É, tudo isso tá ligado. tá ligado, porque é aquela coisa assim, você vê, tipo, o jogo tá não antes das 10. Aí de repente você tá conversando, peraí que me chamaram. Cara, se o seu jogo tá marcado pra não antes das 10, fica ligado. Faz a sua visualização, conversa com o seu parceiro, qual que é a estratégia que você vai usar. Essa estratégia é muito importante e você tem que seguir com essa estratégia. Se no meio do jogo essa estratégia não estiver dando certo, o que você tem que fazer? Você lá atrás já tem que ter um plano B. Porque ó, o jogo vai ser mista, o jogo vai ser na mulher e coisa e tal. Mas e se a mulher é melhor que o homem? E a gente não sabe, por exemplo. Entendeu? Eu começo a jogar nela, só tô tomando pau. Cara, a gente tem que mudar. O que, que é então? O jogo é nele. Uhum. Você tem que ter esse feeling. Entendeu? E você já tem que ter estrategiado isso antes de ir pro torneio. Mas é o cara que eu acabei de conhecer antes do torneio, por isso você tem que chegar muito antes. Ó, a gente vai jogar, nem sei quem que é. Vai ser assim, assado, eu gosto de jogar na direita e você. Eu também. Pô, então a gente vai trocando, a gente vai alternando. Cada troca de lado a gente troca, não sei. Entendeu? Mas tem que ter essa conversa. E aí você tem que entender como que é o seu parceiro pra você usar a sua regra de platina com ele. Eu tô pensando aqui, assim, eu não participo de torneio, já falei pra vocês, Uhum. não gosto, assim, não é que eu não gosto, eu acho que eu não preciso, mas eu vou em vários. E eu vejo as pessoas, elas não se preparam. E aí, como eu não participo, eu fico pensando, por que que as pessoas, meus amigos, por que eles se inscrevem em tantos torneios, se na hora que chega, eles estão super nervosos, eles não conversam sobre o jogo, começam a jogar e depois, no meio do jogo, descobrem que precisava mudar o esquema. Às vezes eles brigam no meio do jogo. Tá vendo? Então, assim, pra quem olha de fora, tipo, eu não consigo entender. O que que falta para as pessoas, para os amadores conseguirem. O que que é porque parece uma coisa muito simples, mas por que que quase Mas ninguém é, faz? porque não sabem. Porque se eles soubessem, eles já estariam Porque fazendo. assim, eu tô falando isso porque eu acho, A gente tá talvez falando porque de eu tô olhando de maioria. fora, né? A gente tá falando de maioria, não tá falando de Aham. todos, né? É. Não, Maioria. a maioria, amadores, a gente tá Então, Não, falando... mas eu até tô falando de profissional, tá? Até amador. profissional, porque eu tô em E torneio, eu assim, vejo como isso. eu vou no torneio, eu nunca tô nervosa, porque eu não vou jogar, então a gente viaja, a gente vai para vários lugares para torneio, só que eu sempre tô muito tranquila, porque eu não tenho nenhum jogo para ganhar ou perder. Então eu acho que eu consigo observar muito isso. Eu vejo todos eles assim, é sempre muito parecido. Não conversa, se vai jogar mista, marido e mulher também não discute antes para ver como vai ser. Eu atendo casal também. E aquilo que eu tava explicando. Foi boa Fica a essa. dica, Ai, casal Michelle. que joga. Então, qual que é a questão? Às vezes eu melhoro até o relacionamento deles. Porque, como eu falei pra vocês, essas estratégias elas funcionam como atleta, mas também na vida pessoal. E, cara, melhora o relacionamento deles. Entendeu? É muito bacana. Então, assim, você falou, por que que ninguém faz? Ninguém, né? Tipo, a maioria não Uhum. faz. Porque eles não sabem. Ou
os que sabem não querem fazer. Ou é preguiça, ou corta É porque caminho, eles conta estão com a tão sorte. nervosos. Assim, eu vejo elas, assim, tem amigos nossos, assim, elas ficam nervosas, às vezes eles chegam 2 horas antes para isso que você falou, né, para estar lá, para se preparar. Só que eles passam 2 horas passando nervoso e não conseguem sair do estado de nervoso mesmo, de ter que ir no banheiro, de Aí, começar a tomar energético aí tem que ver e aquele ficar nível que eu tô te acelerado. falando. Essa pessoa, ela tá acostumada a jogar? Tá Tá acostumada. acostumada. E a categoria? Ah, ela tá acostumada a jogar dia de semana na Não, arena, não Você tá torneio. vendo? É isso que eu tô mas o explicando. amador se joga um torneio todo mês, gente. Mas aí o que acontece? Eles não sabem também identificar se é o bom ou se é o ruim, eles não sabem trabalhar. Porque é o que eu te Aham. falei. Vamos pensar assim, ó. Sendo bem sincero. Vocês aprenderam a inteligência emocional na escola? Não. Não. Com todo respeito. Inclusive meus pais, tá? Os seus pais ensinaram a lidar com as emoções? Não. Não. Ah, tentaram. Entendeu? Não Do jeito ensinaram. deles, né? Aham. Se você não é da área da psicologia, você não tem psicólogo na família ou isso e aquilo, cara, só com esses cursos que vai fazer com que você entenda a sua emoção e saiba lidar com ela. Agora, eu vou me colocar na fogueira, mas de uma forma muito saudável, tá? Pô, vocês estão vendo assim, eu sou calmo, eu sou tranquilo, coisa e tal. Será que o Henrique fica nervoso? Pra caramba. Será que o Henrique fica ansioso? Pra caramba. A diferença é o quê? Eu identifico quando eu tô Sim. nervoso. Eu identifico quando eu tô ansioso. E aí eu vou trazer essas estratégias que eu vou. Cara, ó. Principalmente no pós-erro. Hum. Tem um livro, uma apostila inteira, só sobre estratégias mentais pós-erro. Você vê como é legal o fato de você ser especialista? Eu já te falei, eu trouxe o Mindset 6.0 e eu criei essa estratégia de pontuação, que seriam os pontos do game, por exemplo. Então, se você faz um ponto é 15, 30, 40 em game. Vamos trazer isso pro erro? Olha que massa, Luana. Quem identificou que Pô, tá. vou aceitar, hein, ô Ricardo. Quer uma aguinha? É, meu copo secou. Mas eu posso pegar lá. Por exemplo. Deixa eu Peraí que pegar lá. você tá fora do microfone. Obrigado, querido. Então, cheguei no torneio, cheguei mais cedo e tal, só que eu tô tremendo, tô nervoso, tô ansioso, tô cheio de problema. Qual que é Esse é um deles. É deixar de fora. É uma das primeiras coisas que eu falo. É uma das primeiras coisas que eu falo. Qual que é a questão? Quando você entra no torneio, você tem que entender que você virou atleta. Eu não tô falando de ser um atleta profissional. Sim, sim. Você é atleta. Você tem que entrar no papel de atleta. Você estacionou. Se você puder deixar em casa, na tua garagem, melhor. Se você não conseguiu ainda, não tem problema. Mas você tem que esquecer que você é pai, você tem que esquecer que você é marido, você tem que esquecer que você tem empresa. Cara, você não é empresário naquele momento, você é atleta. Ou tá ali. Porque se você trouxer. Vamos parar pra pensar. Deu pau aqui no podcast e você vai jogar amanhã. Amanhã não, sábado, que seja. Vamos fazer o contrário. Era pra gente gravar um programa na segunda-feira e você vai ter o jogo. E aí você fica pensando, pô, será que o Henrico vai? Será que ele viu minha mensagem? Será que isso? Será que aquilo e tal, tal? Durante o jogo, cara, aí a gente fala, você vai ficar com o foco dividido. Uhum. Se você ficar com o foco dividido, ele tá com o foco no futuro. Isso é ansiedade. É uma preocupação do futuro. Se ele estiver pensando durante o jogo sobre o podcast que a gente vai fazer na segunda-feira, ele não vai fazer nem o podcast direito, porque ele não tá ali, mas ele também não vai jogar. Qual que é o lance? Foco. Qual que é o foco? Eu gosto de falar. Você tem um jogo, vamos pegar só um set, né? A gente tá falando de profissional. Você tem um set. Então, desse set, você tem que ganhar 6 games. 5, 4, 3, 2, 1. Você tem que ganhar o ponto, e esse é o foco. O que eu preciso fazer? Bem esse ponto. Você entende? Olha o foco, o que eu fiz. Pum. E aí a gente traz uma parada que a gente chama de mini meta. Então, qual que é a mini meta? Ou o que o gringo traz de process goal, que é uma meta de processo. O que eu tenho que fazer agora? Pré-golpe. Qual que é o pré-golpe? Quem vai sacar? Eu, meu parceiro, o meu adversário 1, meu parceiro ou adversário 2? Tá vendo como tem tanta estratégia? Isso que eu falo que são estratégias mentais pro beach tênis, pro esporte. E aí você vai fazendo mini metas ao longo do jogo. O tempo todo. E aí você não tem tempo de pensar, porque se eu tô pensando, vamos pensar, o Ricardo vai sacar. Como é que eu vou me preparar para o saque pensando no podcast? Eu tenho que pensar no meu saque, porque eu vou sacar ali a bola vem para, lembra? É isso. E aí o que eu tava falando a respeito da pontuação, 15, 30, 40 game. Vamos pensar assim, ó. Já aconteceu com algum de vocês ou vocês já viram magicamente alguém que erra um saque
e ele tem uma reação, ou ele bate na perna, Opa. ou ele xinga, Não. ou... Seu burro! Outro dia, eu não, esse eu não posso falar não, o nome. Lembra que eu falei pra você? A parte negativa a gente não fala. Eu tava na UAN, em Campinas. Cara, foi um... Vou até falar um palavrão bom ali, né? Assim, não. A menina errou e ela... Essa menina, ela tem um smash muito bom, ela saca muito bem. E ela tava, cara, lá no fundo. Que é o smash só pra você devolver a bola, colocar em jogo ali, né? Recuperar. Enfim, dependendo, ela podia ter dado até um lobão pra ela se posicionar. Ela quis meter uma bomba dali, ela... Pum! A bola ficou na rede. Aí ela falou o nome dela. Fulana! Ela fez assim, ó, só biscate! Eu falei, caraca! Então, tipo assim, olha o que aconteceu. Então, normalmente acontece o quê? Você erra, você tem uma reação e isso te gera uma emoção, tá? Então, quando você erra, seja o golpe que for, você vai ter uma reação. Bater na perna, se xingar, falar você é burro. Não, não era. Era só passar a bola. Cara, tudo bem. Você pode pensar assim, mas isso vai te gerar uma emoção negativa. E aí, o que que eu faço? Eu pego vários erros que você tem, eu falo, vamos lá, fulano, Luana, o que que você erra que te deixa putaça? Aí você fala, é tal coisa. Tá, eu anoto. Como que você reage? Ah, eu bato na minha perna, eu falo, você é burra, não era pra fazer isso, e né. Normalmente é coisa negativa. Qual que é a tua emoção? Eu fico putaça, fico brava, fico irritada, eu fico decepcionada. Tudo isso é emocional, tá vendo? E aí, qual que é a outra questão? Então, papel e caneta aí, galera. Anota aí se você faz isso, tá? Pega o seu erro, a sua reação e anota a sua emoção. Agora a gente vai ressignificar. O erro é o mesmo. Uhum. Mas como é que eu vou reagir ao meu erro? Essa reação é importante. Ao invés de falar aquilo que você falava, para e pensa assim, ó. Vamos parar pra pensar. Olha como vai ficar mais legal. Vou pedir pra você, Luana. Eu tô jogando com você de parceiro. Eu errei aquele smash, o mesmo dessa menina que eu te falei. O que que você diria pra me perdoar e pra me motivar? Você é minha parceira. Vamos lá, vamos pra frente. Tem Isso. problema. Não, pra mim aqui, Não, literalmente pra mim não tem problema. tá bom, tá perfeito. Você, o que que você me diria se é meu parceiro? Mesma bola. Esquece esse e vamos pro próximo. Perfeito. Ao invés de eu falar, só biscate, eu vou anotar. Esquece esse, vamos pro próximo, não tem problema. Olha só que doido, eu peguei a sua e eu peguei a sua. Isso eu falaria pra mim, tá? Então, qual que é a questão? No seu caso, você fala o que você falou. Você fala o que você falou. Eu, Henrico, diria pra mim, fica tranquilo, Uhum. tá? Isso não faz de você um perdedor. Significa que você errou e tá bom. Vamos pra frente que eu confio em você, eu sei que você consegue. Cara, você entendeu a diferença? Só que se eu falar isso pra mim, como vai ser a minha emoção? Eu vou ficar putaço comigo? Eu vou me sentir mais confiante. Sim. Você tá vendo como é uma mudança de percepção, é uma ressignificação, tá? Uhum. Programação neurolinguística. Uhum. Entendeu? Por que que é programação neurolinguística? É como se fosse a programação do computador, os softwares em geral, só que é mental a parada. Então eu tô me programando pra quê? Quando eu errar aquele smash lá no fundo, eu vou dizer isso pra mim. Como é que eu vou me sentir? Tranquilo, calmo, seguro, confiante, sem pressão pra fazer o próximo. E Lógico isso que é um exercício diário, né, que você tem que fazer, né? Não é só no dia do torneio. tá vendo, diário? É por isso que eu falei, Ricardo, Você essas joga todos os estratégias. dias. Você Não, faz essas cagadas no treino, daí no jogo você vai ficar calminho. no trem. Aí pensa assim, ó. Isso que é o que você acabou de falar. Tem as duas vertentes que eu ia falar, que eu interpretei, entre aspas, errado o que você tá falando. A primeira delas é que funciona tanto na área pessoal quanto na profissional. Comece a usar isso no seu dia a dia. Um exemplo, esqueci de ligar pra falar tal coisa. Esqueci. Cara, esqueceu. Qual que é a sua reação? Você fica bravo, se aquilo você se cobra, vai dar Uhum. briga. Ao invés de você falar assim, cara, tipo, eu errei, o que que eu vou fazer agora? Eu vou me perdoar do meu jeito e vou me motivar, cara, fica tranquilo. Isso daí foi só um erro e você tem capacidade pra melhorar. Você vai melhorar. Eu gosto de falar que o meu treinamento mental ele tem 7 etapas, tá? As 3 primeiras, elas são parecidas. A diferença é que muda de treino pra jogo. Eu ensino essa estratégia pra você no extra quadra. Então você tá fazendo um treinamento pré-jogo ou pré-treino, perdão, pré-treino. Te ensino tudo isso. Você vai aplicar isso durante os treinos. Pra quê? Pra um jogo ficar mecânico, né? Tipo, simplesmente acontece. E no pós-treino, você tem que responder um questionáriozinho que é um diário de bordo, que seria o quê? O que você fez bem que você vai continuar fazendo com relação à sua parte técnica, tática, física e mental? O que você fez bem que você vai continuar fazendo? Tal coisa, tá bom. O que você precisa melhorar?
A, B, C, com relação técnico, tático, mental e o físico também, tá bom. E você já entendeu que você precisa melhorar essas áreas, mas o que você vai fazer e quando você vai fazer? Quando você coloca isso no papel, você já vai pro treino falando, eu tenho que dar foco aqui quando o professor passar. Se eu estiver fazendo uma aula individual, professor, trabalha isso aqui comigo. Sacou? Então essas são as 3 primeiras partes que eu tô falando, que eu falei são 7. Essa mesma coisa que você vai fazer, só que no jogo. Então você tem as estratégias mentais pré-jogo. Então no pré-jogo você vai fazer isso e mais outras coisas que eu tenho pra falar, tá? Durante o jogo você vai aplicar. No seu pós-jogo, se você ganhou, você vai fazer a mesma anotação. O que eu fiz bem, que eu vou continuar fazendo, o que eu preciso melhorar, o que eu vou fazer. Você conversa com seu parceiro. Isso você vai fazendo jogo a jogo, caso você vá ganhando. Se você chegou na final, independente se você ganhou ou perdeu, você vai fazer a parte 7 que eu falei, né? Que seria o 7º passo, que é o quê? O que eu vou fazer para melhorar no meu próximo jogo? Porque aí você, durante a semana, você faz outras mini metas para você ir alcançando. Cara, quem faz isso? Todos que eu atendo, todos. Não teve um cabra que falou, não, mas isso eu já faço. Não teve um. Aí a pessoa fala assim, não, mas fazer essas coisas aí com você dá muito trabalho. Eu falo, cara, o sucesso exige mais. Trabalho. Entendeu? Se fosse fácil, todo mundo faria. Esse é o seu detalhe. Você tá disposto a andar a sua milha extra? Entendeu? Você vê, quando eu vim pra cá, eu podia dar uma estratégia ou outra e beleza, cara, eu tô dando muita estratégia pra vocês e eu tenho muito mais. Se eu pudesse. Se tivesse parte 2, tamo juntasso. Felizmente, a gente... Estamos no nosso tempo. Nosso tempo está acabando. Fechou, nem tem oração. Porque sabe por quê? Estávamos no estado de flow. Não, foi super legal. Eu acho que tinha muitas outras perguntas ainda pra falar sobre os amadores, mas vamos deixar para um próximo papo. Massa. Henrico, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Espero que ajudou alguns amadores aí, nervosinhos. Ajudou um pouquinho, talvez até eu participe de um torneio agora, vou pensar. A Luana falou que vai treinar comigo depois, acabando aqui, a gente vai fazer uma sessão. Isso. Falando em sessão, posso também, lógico, agradecer mais uma vez a presença e tal, e oferecer quem quiser. Passa aí suas redes sociais, você tem um canal Beach Tenista Campeão aí no... Então, eu mudei, era isso que eu ia falar. Por quê? Aí. Porque tinha gente que falava, o Beach Tenista Campeão tá chegando, e eu não sou o Beach Tenista Campeão, esse é um produto meu, né? Eu sou o Henrico, né? O Henrico Tasca, então eu mudei. Então você vê, no meu Instagram já não tá mais Beach Tenista Campeão, embora seja o que eu faço, mas eu sou o Henrico Tascas no Instagram, né? Henrico Tasca com 2 T's, porque já tem um italiano que é Henrico Tasca, tive que dar um jeito. E no YouTube tá como treinamento mental esportivo. Então, Instagram, Henrico Tasca com 2 T's no Tasca. Quem tiver perguntas, quiser saber mais lá, manda lá um direct pra ele que ele responde. E no YouTube tem treinamento mental esportivo. Show. E aí eu ia falar o seguinte, não é nem sorteio, tá, galera? Mas não é sorteio, aqui não é sorteio, não. Para 5 primeiras pessoas, tá? Para 5 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo no Instagram e falar assim, ó, escrever lá na mensagem Beach Tênis Brasil Podcast ou algo assim, tá? Eu vou dar de presente uma sessão, tá? Para 5 primeiras pessoas, tá? Aproveita, hein, galera? Fechou. Obrigado, Henrique. Agora eu vou falar da TOS Beach Tênis. Lá, cara. Agradecer nossos patrocinadores que fortalecem aqui com a gente. Então, escolatos.com.br, acessa lá. Contato o curso dos caras que é só gente fera. E a rajabt.com, Raja Beach Tênis. Seja Raja. Isso aí. Obrigado. Impose your game. Impose gente, obrigada. Your game. Desculpa, tá? Por eu ter atrapalhado. Marquinhos, você fez falta aqui, mas... Fez muita falta. Faz o tratamento mental lá com ele que você vai ficar bom, tá? Valeu, gente. E acesse lá Beach Tênis _ Brasil. Essa é a Luana que participou com a gente, nossa diretora. Desculpa, tá? Obrigado. Siga a gente, ativa o sininho, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. É isso aí. Compartilha aí com todos os beach tenistas aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu, Henrique. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, valeu. Raja Rise Pro Series, a raquete Pro da Raja Beach Tênis. A flexibilidade do Kevlar, o conforto do Extra Soft EVA. Raja Rise Pro Series, leveza e controle no seu play. Raja, impose your game.